bom dia para você que está ligado no SCC SBT. Agora 11 horas da manhã, 20 de outubro de 2025. Estamos chegando com as principais informações de Santa Catarina, ao vivo, com imagens de Florianópolis. Na capital, neste momento, 19 graus e esse tempo mais emburrado deve continuar assim, viu? Bom dia, Henrique Zanotto. Bom dia, Maria Esther. Bom dia para você acompanhando a programação do nosso SCC Meio-Dia. Quando eu saía de casa hoje, Maria, olhei para o céu, o sol apareceu entre nuvens. Alguns minutos depois, a chuva e depois o sol voltou. Isso é instabilidade, vai ficar assim, né? Zanotto. É bem primavera, né? Tem a estação que estamos vivendo. Estamos vendo Florianópolis, vamos agora ver outra região do estado de Santa Catarina, Blumenau, terra da Oktoberfest, com um fim de semana, Maria Esther, com um recorde de público. Daqui a pouco a gente vai atualizar os dados da maior festa das tradições alemãs das Américas, mas Blumenau, assim como a capital também, Maria, veja só, sol aparecendo entre nuvens. Exatamente, na região ali do Vale do Itajaí, a gente vai continuar com esse tempinho de sol que aparece tímido, a chuva pode voltar em alguns momentos. Vamos ver a Praia Brava de Itajaí, como é que está agora, 11 horas e 1 minuto? Mesma coisa, pessoal, as nuvens predominam aqui em toda a nossa faixa leste, o sol aparece entre nuvens e podemos sim ter alguns momentos de chuva por conta da circulação marítima. Mais detalhes da previsão em instantes para vocês. Maria Esther, assim como a gente já falava na semana passada, na sexta-feira veio a confirmação, hoje a data para o início da obra de demolição da ponte na Lagoa da Conceição. E a nossa equipe, o Thiago Pires, está no local e traz o destaque ao vivo. Thiago, bom dia! Bom dia, Zanotto, Maria. Pois é, depois da entrega da nova ponte da Lagoa da Conceição, agora começam as obras de demolição da antiga ponte. Por isso, daqui a pouquinho eu trago as informações, porque tem informação para os navegantes, tem informação para os usuários, turistas, moradores e, claro, além das obras da demolição, nós também, hoje no SCC Meio-Dia, vamos trazer um outro problema e falar sobre um outro problema. Ali, ó, as algas que continuam aqui na Lagoa da Conceição. Tudo isso no SCC Meio-Dia, todos os detalhes, todas as informações a gente traz para você daqui a pouquinho. Combinado, Thiago Pires. E ó, essas imagens que vocês estão vendo, dessa espuma toda, vai voltar a ser assunto porque voltou a chamar atenção nos últimos dias. Não só por causa da demolição da ponte, mas também por conta dessa espuma espessa que está por ali. Agora a gente quer saber, isso é poluição ou é um fenômeno natural? Hoje a gente vai ter um debate aqui no nosso estúdio com representantes da Prefeitura, da Casan, da UFSC e também da Associação de Moradores sobre as causas e também as consequências desse problema que vocês estão vendo aí nas imagens. E ainda, Maria Esther, a gente atualiza tudo sobre as festas de outubro, sucesso, né, aqui em Santa Catarina. Nós temos ainda a programação que permanece lá em Blumenau da Oktoberfest até o próximo fim de semana. Mas nesse sábado, Maria, você que acompanha o nosso SCC Meio-Dia, recorde de público. Por volta das 8 horas da noite, ninguém mais poderia acessar a Vila Germânica, que atingiu o público de 80 mil pessoas em um único dia. Tudo isso e muito mais a partir de agora com o nosso SCC Meio-Dia. Fique com a gente, estamos no ar. Bora começar, Zanotto? Vamos nesse clima, então, de festas, algumas já chegando ao seu fim, mas a Oktober continua, agora na região ali de Itajaí e Brusque. Terminamos a FENARRECO e a Marejada com bons números, né? Exatamente. E a Cris Pinheiro está chegando ao vivo com as informações. A Marejada superou as expectativas. É essa a informação, Cris? Conta pra gente. Bom dia pra você. Bom dia, Maria, Zanotto, a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia, a Marejada e a FENARRECO que aconteceu em Brusque, viu, Maria? A gente vai começar falando sobre a FENARRECO, que encerrou ontem também. Como já é tradicionalmente, Maria, ela encerra sempre com a escolha da nova realeza, as meninas que vão representar a 39ª FENARRECO o ano que vem. Olha só, Caroline Leite
foi eleita a rainha, primeira princesa Letícia Koller e a segunda princesa Tânia Klein. Foram 11 dias de festa. Mais de 150 mil pessoas passaram pela 38ª FENARRECO. Foi o maior público da festa. A festa este ano teve entrada gratuita. Contou com restaurantes, Maria, e 5 cervejarias artesanais, todas de Brusque. Então, assim, valorizando ainda mais a economia local. Estima-se que cerca de 2 milhões de reais que iriam para empresas de fora permaneceram em Brusque. A gente sabe que o marreco recheado foi o carro-chefe da festa. Mais uma vez, eu não recebi os números ainda de quantos pratos de marreco recheado foram vendidos este ano. Agora sim, vamos falar da marejada aqui de Itajaí. Se você perguntou se superou, Maria, superou as expectativas, sim, aqui da organização. Houve um aumento de público em 30%. Passaram pela marejada este ano mais de 260 mil pessoas e foram 18 dias de festa por aqui. Foram servidas mais de 1,5 tonelada de sardinha na brasa, que a gente sabe também que é o carro-chefe da marejada. A marejada encerrou ontem à noite. Foram mais de 100 apresentações culturais ao longo desses 18 dias, roda de samba. Houveram também 2 shows nacionais, né? Inimigos da HP e também com Vitor Clay. Este ano a gente sabe, a gente lembra, a festa resgatou novamente as tradições raízes portuguesas, com o retorno da realeza, fora 12 anos, também o desfile, a arte cênica também estava toda voltada para Portugal, o que atraiu e agradou bastante o público. Eu marejei bastante e convido já você para marejar o ano que vem. Mas o que aconteceu neste final de semana, Maria, Zanotto e a todos que nos acompanham, foi o desfile que retornou este ano e a gente vai acompanhar a partir de agora na nossa reportagem. Confira. Um mar de pessoas tomou conta do calçadão da Hercílio Luz, no centro, para acompanhar o desfile. O Galo de Barcelos abriu o cortejo, que foi marcado por muita tradição e alegria. A Annelise trouxe a família para acompanhar e nos contou que a festa superou as expectativas. Olha, ele está muito bonito. Quando eu era menor, bem pequenininha, eu participei vestida de portuguesa e eu estou achando bem legal que retornou esse desfile da marejada. Já fomos na marejada, está muito bonita. A realeza, fora da festa há 12 anos, estava animada para encerrar o reinado em grande estilo. A marejada, ela surpreendeu muito, sabe? Não só nós, realeza, mas eu acredito que a cidade foi surpreendida com ela. E eu e as meninas, a realeza da marejada, a gente fica muito feliz em ser uma ponte, sabe? Entre o passado e o futuro. Conseguir estar ali envolvendo e, tipo assim, resgatando a nossa tradição. Porque era uma tradição muito bonita que tinha sido esquecida por todo mundo. Com a volta da realeza, mais especial ainda, e principalmente hoje nesse desfile para fazer história. Eu estou muito feliz e tenho certeza que vai ser um sucesso e já é um sucesso. A marejada está sendo maravilhosa. Nós tínhamos expectativas assim, gigantescas e todas foram superadas. Realmente, assim, o evento está divino. Emocionada e feliz também estava a primeira rainha da marejada, de 1987. Desta vez, ela foi homenageada, porque a ideia da organização este ano era, de fato, resgatar o clima das primeiras marejadas. Para mim é uma realização de um sonho, na verdade, né? Fazer parte da história de Itajaí. Estar aqui hoje, nesse evento maravilhoso que é a marejada, para mim é tudo. Agora, se é para falar em tradição, essa turma não pode faltar. Presente na festa há 15 anos. O grupo mantém viva a nossa raiz peixeira e o apelido de todo itajaiense. A Ciritopeia é uma bicicleta coletiva composta por 6 simpáticos ciris. Ela é movida por muita alegria. Primeiro, como itajaiense, Papa Siri, sempre é uma alegria a gente estar participando das festas do município, né? E praticamente o desfile de hoje resgatou um pouco da nossa história,
tanto para mim quanto para os colegas que integram o grupo, é um prazer, é uma alegria, porque este equipamento, mesmo sendo particular, é um equipamento que, vamos dizer assim, representa a cultura do nosso povo, Papa Siri. O desfile encerrou em grande estilo o último final de semana da Marejada, reforçando as tradições e culturas portuguesas e do pescado. Mais de 250 pessoas participaram e 10 carros que fazem parte da cultura e das festas da cidade. Conseguimos resgatar tradições importantes, que é a escolha da princesa, da rainha, o próprio desfile. A gente acabou adiando por causa das chuvas, né? Mas mesmo com muita chuva no mês de outubro, nós batemos recorde de público, foi um grande evento, os indicadores de satisfação foram ótimos, a gente mediu isso através de pesquisas que compartilhamos com vocês da imprensa, então a gente está muito feliz agora reorganizar, já organizar a próxima marejada. Está muito bonito, as nossas tradições de portugueses têm que se valorizar. Né? Ai, Maria Esther, eu não canso de falar, como eu sou apaixonado por Santa Catarina, essa riqueza que nós temos das etnias, né, da alemã, da soriana, da italiana, e agora que chama a atenção essa criatividade do pessoal lá em Itajaí com a Siritopeia. Você viu? Eu nunca tinha visto. Eu já fui para Marejada em alguns anos, adoro a Marejada, mas o desfile ainda não tive oportunidade de presenciar. E vocês estão vendo aí que lindo, que criativo, que gostoso, muitas famílias, pessoal assistindo, acompanhando. Agora, realmente, a Siritopeia, acho que foi o destaque do desfile, né, Zanotto? E faz parte do dia a dia de muitas pessoas da população de Itajaí. A bicicleta, né? O pedal para se locomover. É uma cidade que proporciona isso, porque é uma cidade que não tem morro, né? Tudo plano. E agora tem o pessoal pedalando, como tem lá em Blumenau a Centopeia, em Itajaí, na Marejada, a Siritopeia. Maria Esther, você viu que foram 6, né? Quer esperar no que vem? Eu tenho certeza que vão começar a abrir mais vagas, porque vai ter mais gente também em busca de um espaço para estar desfilando na Siritopeia. Se sobrar uma vaga, eu vou, hein? Eu vou lá na Siritopeia junto. Que legal, gente, demais. A Maria Esther, que vai estar na quinta-feira em Blumenau. Quinta-feira não tem desfile, mas tem toda uma programação e você vai trazer tudo direto de Blumenau pra gente. Vou dar um spoiler para vocês. Conta. Recebi a confirmação hoje de que nós vamos, ao vivo, conversar com todas as candidatas da realeza da Oktoberfest. Olha só, vocês vão conhecer elas, porque vocês sabem que acaba a Oktoberfest e termina com justamente a eleição da nova eleição, o concurso do ano que vem, de quem será a realeza, da rainha, as princesas. E aí a gente vai conhecer na quinta-feira todas elas. Vou bater um papo pra gente conhecer. Muito legal. Então, na quinta-feira estarei na Oktoberfest também, ainda falando das festas de outubro, né, Zanotto? E nesse domingo terminou também, Maria Esther, a EFAP Brasil, mais uma edição com grande sucesso, né? Os pavilhões do Parque de Exposições ficaram lotados e ainda com o show, né, do Leonardo. E com isso o público foi e prestigiou. Maria, mais de 440 mil pessoas compareceram no evento nesses 10 dias de feira. A feira contou com mais de 600 expositores e 45 mil metros quadrados de área de exposição. Havia ainda uma expectativa de fechamento de 800 milhões de reais em negócios fechados. Zanotto, foram mais de 20 shows nacionais, com 4 dias pagos e 6 de graça. Ou seja, o pessoal teve mais entrada franca do que tendo que pagar, né, nos shows. Que bom, né? O encerramento nessa noite de domingo, né, foi marcado, então, pelo show do Thiago Carvalho e, claro, como eu falei antes, dele que está mostrando aí agora, o Leonardo, né? Pelo menos 130 artistas regionais também tiveram espaço para se apresentar no novo pavilhão Espaço Beer. A próxima edição da feira deve ocorrer daqui a 2 anos, ou seja, em 2027. Você que não pôde ir esse ano, mas ficou com gostinho aí, a gente mostrou toda a programação, com esses shows aí gratuitos também, muita feira, muita coisa boa, fazer networking também. Tá aí, gente, um convite, já começa a se organizar, porque em 2027 tem mais EFAP do Brasil em Chapecó, na região oeste. Voltando agora para Blumenau, a Oktoberfest recebeu já mais de 400 mil visitantes nessa edição especial, a 40ª edição. E nesse fim de semana, o Parque Vila Germânica, Maria Esther, ficou lotado. E a nossa repórter, Natiele Oliveira, foi conferir de perto a celebração da cultura germânica e muitas caravanas que foram a Blumenau para aproveitar esse fim de semana naquele clima de outubro. Vamos ver.
Das cores dos trajes típicos ao ritmo contagiante das bandas alemãs, a Oktoberfest Blumenau atrai multidões. Em sua 40ª edição, a maior festa alemã das Américas reforça o seu título. Mas o sotaque aqui é plural. Visitantes de todos os cantos do país chegam para vivenciar a tradição. Eu vim de Palhoça, Grande Florianópolis, e estou adorando a festa. É muito bom, eu gosto de estar no meio do público, ver gente, a bebida é maravilhosa e a comida também. Desde 1984, famílias encontram no Parque Vila Germânica um espaço de alegria, união e cultura. Uma diversidade que anualmente no mês de outubro transforma Blumenau no destino de 500 mil de pessoas. Olha, eu acho que de maneira geral a festa como um todo, mas é sempre bom estar aproveitando com a família, então essa confraternização em família e também aproveitar um pouquinho da nossa cultura, né, como um todo, alimentação, bebida de forma geral, então aproveitar a nossa cultura, né, alemã. A gente vem em família, somos de Curitiba, estamos gostando, né? A festa é boa, é o 2º ano seguido que a gente vem, estamos organizando já o próximo. Festa muito boa em família, a gente vê crianças, todas as pessoas, assim, muito boa realmente a festa. Na verdade tem uma diversidade de shows gigante, são vários palcos, então você pode aproveitar conforme você gosta. Palcos, comidas, as comidas típicas, né? Não são comuns para nós, então a gente pode comer as comidas típicas alemãs e fora as músicas também, então a gente aproveita tudo. Uma das grandes novidades da edição deste ano é o retorno, depois de 27 anos, do ginásio Sebastião Cruz, o Galegão. O espaço foi totalmente reestruturado e inspirado na tradicional Oktoberfest da Alemanha. Por aqui, o chopp é servido em canecos de vidro e os pratos típicos ganham ainda mais destaque, sendo servidos na mesa. O Galegão, ele está um espaço muito legal, muito bonito, muito bem decorado e a comida está maravilhosa e a bebida também, como sempre. E o que seria da Oktoberfest sem a gastronomia típica e, claro, muita opção de cerveja? A festa apresenta um cardápio recheado, com opções de pratos tradicionais e, para harmonizar, há mais de 130 opções de cervejas e chopps, a maior variedade da história do evento. A gente já vem bastante tempo aqui, não tem? Aqui a gente se sente em casa, que é legal. Tomar um shopping, tudo de boa. Que é legal. Tem mais o meu amigo aqui, ó. Tem mais o meu amigo aqui também. Minha esposa, meu amigo. Aqui é legal 100%. É bom. Ótimo. Além de toda a programação nos pavilhões, a festa conta com os tradicionais desfiles pelo coração da cidade. É um verdadeiro espetáculo de cores, com mais de 90 carros alegóricos e muita celebração. Uma imersão completa na cultura germânica, que a cada ano faz de Blumenau a capital nacional da alegria. Eu gosto muito de festas germânicas e o desfile da Oktoberfest é sempre uma emoção. Tem muita música, tem muita dança, muita comida e muito chopp. É muito divertido. Viu a gestante Tinha uma gravidinha ali segurando a barriga. Que legal, gente. Quinta-feira estarei lá, Zanotto. Estou ansiosa. Muito bem. Dessa vez, talvez no fim de semana, talvez na sexta-feira também possa dar um pulinho lá com a família novamente, Maria. Muito bem. Vamos seguir falando de Oktoberfest? Vamos para Blumenau ao vivo agora? A festa continua, pessoal. E no final de semana foi registrado o maior público da Vila Germânica nessa edição. Mais de 80 mil pessoas em um único dia. E a gente vai para lá então, com o PC. A gente quer saber, PC, é um recorde de público? Em alguma outra edição a gente já teve tudo isso de gente concentrada aí para curtir a festa. Bom dia para você. Bom dia, Maria Esther. Bom dia, Zanotto. Uma semana abençoada e acima do ótimo para todos nós. Recorde de público desde que a festa passou a ser controlada com catracas eletrônicas, desde que a Oktoberfest, a organização, a Vila Germânica, né, decidiu contar o público, né?
até por questões de segurança, um acordo com o Ministério Público, né? Para que não haja superlotação, que garanta a qualidade e a segurança das pessoas e a qualidade da festa. Então foi quebrado o recorde. O recorde era de 2018, quando 73 mil pessoas estiveram aqui na Vila Germânica. Agora, um novo recorde. Dá uma olhada aí, Marister. Dá uma olhada. A gente tem imagens para mostrar do último sábado, quando mais de 80 mil pessoas passaram aqui pela Vila Germânica. Dá uma olhada na multidão para celebrar as tradições germânicas, a alegria, a festa mais alemã das Américas. 81.277 pessoas estiveram aqui no último sábado recorde. E assim, com o público de ontem também, neste domingo o movimento foi intenso por aqui também, 45 mil pessoas passaram por aqui. O público total da festa, em 12 dias de muita celebração das tradições germânicas, 400.191 pessoas já passaram por aqui. Então, a festa, sucesso total. A festa já recebeu mais de 400 mil pessoas na edição desse ano. E aí, abençoada, tudo bem? Olha só a situação de momento agora, imagens ao vivo para todo o estado, tela do SCC Meio-Dia, aqui praça de alimentação. Felipe Andrade vai mostrando, claro que segunda-feira, né, início de semana, está começando a última semana da festa, mas tem muita festa pela frente ainda, são mais 7 dias para a gente aproveitar e celebrar a vida, a alegria, as tradições germânicas. Deixa eu conversar com a Viviane. A Viviane estava me contando que é de São Paulo, mas já está há 10 anos aproximadamente aqui em Blumenau. E ela vou pedir para ela mesma contar a função que ela faz aqui. Ela é uma caixa móvel, ambulante, é isso? Tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou caixa móvel. Eu vim para fazer um extra aqui, aproveitar. E o mais legal daqui é que dá para a gente conhecer pessoas do mundo inteiro, né? Aproveitar fazer um network também é o mais importante. E prestigiar o pessoal que aparece, né? Não só de Blumenau, mas do mundo todo. Isso é uma caixa ambulante, móvel. Você vem para garantir um extra e para facilitar a vida dos foliões. Também. A intenção é fazer com que a gente unifique em um local só os pagamentos e fazer com que as pessoas interajam de uma maneira melhor com o pessoal do atendimento, na parte de alimentação, de bebidas, do parque de diversões, né? Até mesmo para garantir uma segurança. Você tem que circular por todo o parque, é isso? Para facilitar a vida dos clientes, para o pessoal não ficar muito tempo na fila. Agora, pessoal que não conhece a Vila Germânica, são 40 mil metros quadrados. 40 mil metros quadrados. Você tem ideia de quanto você já andou aqui na festa? Eu não faço ideia, mas é uma média de 8, às vezes 10, pode chegar a 12 horas dia. Mas assim, não cansa, né? Porque a gente vai conversando com as pessoas também e aí já ameniza o trabalho. Tem a música também para agitar, então a gente dança, interage, é bem legal, é bem bacana. Valeu, parabéns então pelo trabalho, tá bom? Muitíssimo obrigada, valeu, bom dia. Viviane, caixa ambulante, é uma das caixas móveis ambulantes que circulam pela Vila Germânica para reduzir o tempo de espera, para agilizar a compra dos tickets do pessoal que quer se divertir. Deixa eu falar das atrações, então. Nós estamos começando o 13º dia de Oktoberfest por aqui em Vila Germânica. Já, ó, lá no palco, o Felipe Andrade mostra o Ingo Pens e o seu Shop Motorrad. Pessoal, os integrantes já se preparam, estão fazendo aqueles ajustes finais para uma apresentação que começa em instantes aqui na praça de alimentação, no Boulevard. O que eu preciso destacar? Que além dessa apresentação do Shop Motorrad, hoje, segunda-feira, pessoal, não paga ingresso por aqui, entrada é franca. No setor 1, apresentações começam a partir das 7 horas da noite com os Montanari. E às 21h30 tem a banda Malibu. No setor 2 tem a Diers Band a partir das 19 horas e a Banda do Barril a partir das 21h45. E no Galegão, no Sebastião Filho, a partir das 18 horas, portões abertos. E hoje, segunda etapa do Festival de Dança Folclórica.
Tem muita festa pela frente ainda. 7 dias de alegria e diversão na 40ª edição da Oktoberfest. A festa mais alemã das Américas. Tá bombando por aqui, Maria Esther e Zanotto. Muito bem, PC. Ele que está lá acompanhando tudo e trazendo todos os detalhes dessa edição da Oktoberfest 2025. Muito obrigada, PC. Quinta-feira eu estou chegando por aí, a gente vai fazer aquele bate-papo com as candidatas da realeza. Ô, PC, eu sei que você, quando o Zanotto foi, você preparou aqueles pratos de comida. Eu confesso que eu fiquei com ciúminho. Eu gostaria que você fizesse também, sabe? Se você pudesse preparar uma comidinha. Pode ser? Você faz alguma coisa desse tipo, né? Porque eu acho que o pessoal de casa merece rever aquela gastronomia. Não sou eu que estou pedindo, é o pessoal de casa, PC. Quando é que foi nessa vida que eu te abandonei, Maria Esther? Conta pra mim. Nunca, nunca. Combinado, PC, até quinta-feira. Ó, vou dar um spoiler aqui, daqui a... Pode falar, pode falar. Tá legal, só para adiantar um spoiler, só para adiantar aqui, daqui a pouco, já que você falou em cardápio, em mesa, já a gente vai apresentar mais um banquete. Daqui a pouco aqui tem uma atração especial, uma iguaria que faz muito sucesso, ela é famosa aqui na região e está sendo protagonista também da 40ª edição da Oktoberfest. Já eu falo sobre a linguiça Blumenau e a sua versatilidade. Tem até pipoca, tem pirulito de linguiça Blumenau. Já a gente mostra ao vivo aqui na tela do SCC Meio-Dia. Combinado, PC, é dessa gastronomia que a gente está falando. Coisa boa, direto de Blumenau, direto da Oktoberfest. Até daqui a pouco, meu amigo. Zanotto, é contigo. Obrigado, Maria. Daqui a pouquinho mais informações ao vivo. Agora deixa eu dar um recado para você que está acompanhando aqui o nosso SCC Meio-Dia. Quer se destacar no mercado da educação? Com a pós-graduação da EAD Uniaselv, você conquista uma formação de qualidade que abre portas. É só escolher o seu curso e começar a estudar com flexibilidade, no seu ritmo. Tem pós em Educação Especial Inclusiva, Psicopedagogia, Neuropsicopedagogia e muito mais. Lá você tem um super app para acompanhar as aulas 24 horas e ter acesso a elas mesmo offline. As avaliações são 100% online, com formação rápida e certificação por disciplina. Bora fazer agora uma pós? Ou melhor, até 2. Na Uniaselv você ganha 50% de desconto na sua pós e ainda ganha outra para turbinar o seu currículo. Vem ver a diferença que uma pós-graduação Uniaselv pode fazer na sua carreira. Uniaselv, bora que vai! No SCC Esporte de hoje, tudo sobre a 33ª rodada da Série B. O duelo catarinense entre Avaí e Criciúma terminou empatado. Já a Chapecoense, fora de casa, derrotou o Goiás e assumiu a vice-liderança da competição. Já, a Angélica chega para atualizar tudinho pra gente. Vamos fazer uma pausa por aqui? A seguir, pessoal, todos os detalhes da demolição da antiga Ponte da Lagoa que começou hoje. E ainda um debate sobre a espuma espessa que se instalou na superfície da água da lagoa. Afinal, as causas são naturais ou teria sido poluição que provocou tudo isso? Essa imagem triste que a gente está mostrando para vocês. E ainda, o pessoal de casa já pode participar. Quer dar sua opinião? Quer falar sobre isso, sobre esse cenário? Isso que a Lagoa está enfrentando? Ó, o número está aparecendo aí na sua tela, já vai mandando a sua participação. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta segunda-feira e agora para falar de Lagoa da Conceição. Começando pela demolição da antiga ponte, não é mesmo, Zanotto? Que era uma expectativa, né? Nós informávamos sobre a inauguração da nova ponte, mas faltava retirar essa ponte antiga justamente para começar a liberar um pouco mais de oxigênio para o canto da Lagoa da Conceição. As equipes já estão trabalhando, como nós vimos na primeira participação do Thiago Pires. Ele pode trazer mais informações para a gente direto do local agora, né, Mariana? Exatamente. O Thiaguinho está acompanhando toda essa movimentação desde cedo. Como é que estão os trabalhos por aí, Thiaguinho? Conta pra gente. Oi Maria, Zanotto, bom dia para vocês novamente, para todo mundo que nos assiste. Tá a todo vapor, viu? Aliás, não é só a demolição que está acontecendo aqui, são três obras, vamos dizer assim, que elas estão acontecendo a pleno e uma quarta que a gente vai deixar para falar depois. Mas é isso, eu vou pedir aqui para o Nereu já mostrar para vocês as imagens da antiga ponte. Depois da entrega da nova, agora na totalidade, que aconteceu em setembro, outubro é o mês aí de demolição desta antiga ponte que liga aqui o centro até a Avenida das Rendeiras.
As máquinas estão trabalhando desde as 7 horas da manhã. Agora, os avisos são importantes, viu? São 20 dias a previsão de término para essa demolição. Só que é claro que não atrapalha quem precisa ir para as rendeiras, porque nós temos a nova ponte, né? Maior, mais ampla e tudo mais. Agora, a questão de quem trafega faz a navegação, ela vai ser interrompida e já está interrompida por 10 dias neste primeiro momento. E depois ela vai conseguir ficar ali por alguns momentos, algumas horas do dia, o fechamento. Mas o Nereu está mostrando para vocês que tem uma balsa ali bem embaixo, ó, onde acontece essa travessia. Então, nem mesmo jet ski, tá? Não é questão de tamanho de embarcação. Está totalmente interrompida por 10 dias aqui o trecho que liga aqui a Lagoa de Baixo à Lagoa do Meio. Então, não tem como passar embaixo da lagoa, não tem como fazer essa travessia por 10 dias. Depois disso, como vai 20 dias de obra ainda, vão ter alguns momentos que vai ser liberado, enfim, é importante que quem precisa passar fique atento a esta situação. Paralelo a essa obra de demolição que está acontecendo, como eu disse que vai levar 20 dias, está acontecendo também a montagem, porque aqui vai sofrer uma revitalização e a própria demolição faz parte da revitalização aqui do entorno. Aqui a gente pode ver, ó, que já estão sendo colocados alguns materiais, a parte de pilares ali para receber o deck, que vai um bulevar ser feito aqui na parte do centrinho, e lá na parte das Avenida das Rendeiras, na cabeceira antiga, vai ser feito também uma praça. Então tem várias obras que estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Demolição e já a construção dessa praça e desse bulevar que vai acontecer aqui nesse entorno. Antes de mostrar a questão das espumas, em novembro está programado a iluminação cênica, viu? É claro que não vai ser igual a da Ponte Hercílio Luz, mas todos os 9 pilares irão receber iluminação cênica que vai poder, inclusive, trocar de cor de acordo com as datas e tudo mais. Então vai ficar bem bonita aqui a nova ponte. Em novembro já é a previsão de instalação. Saindo aqui das pontes, vamos para esse lado aqui, Nereu, porque aí a gente vai para a parte triste. A gente conta bastante história legal, né? Curiosas, positivas, que é a instalação da nova ponte, a demolição, as obras. Agora o que não está nada positivo é isso aqui, viu? A gente acompanhou desde cedo, essa é a terceira obra. As equipes da CONCAP estão fazendo o recolhimento desses sedimentos, dessas algas aqui. Só que esse recolhimento está sendo feito por pá, com a questão de uma rede, uma tela. Então é algo bem manual e bem lento. Eu conversei agora há pouco com o secretário de Meio Ambiente, ele disse que é a única forma que tem de retirar, porque não tem equipamento para poder fazer, para sugar de forma mais eficaz, enfim, tudo isso que está acontecendo. Nesse momento está localizado, a concentração maior está aqui nesse ponto, bem ao lado do terminal lacustre, e está bem localizado aqui. É uma espuma bem densa, viu? A gente consegue chegar e olhar bem pertinho, ela é bem densa. E, infelizmente, ela continua por aqui, não saiu da lagoa, até se tinha uma ideia de que ela iria sumir, enfim, mas não. Tá bem concentrado e é muita alga, muita espuma que está localizada aqui nesse canto. Maria, Zanotto, é isso. A gente tem essa discussão que eu sei que vocês vão trazer agora, de análises que foram feitas pela Secretaria, de que não tinha esgoto na água, que não foi localizado esgoto, e nós temos, é claro, a análise feita pela UFSC, que diz que sim, tem esgoto sendo jogado na lagoa, e por isso tudo que está acontecendo aqui é em decorrência também dos nutrientes e tudo mais, mas aí eu deixo para os biólogos, para os entendidos do assunto. Agora, eu trago, como disse, notícias boas, positivas em relação às pontes, às obras de revitalização desse espaço, mas infelizmente a gente ainda tem essa imagem, e olha, muitos turistas que estavam chegando aqui nos perguntavam: o que é isso? Que coisa feia, que coisa horrível, o que é isso? Está perigoso? Podemos atravessar para a Costa da Lagoa? Essas eram as perguntas que os turistas estavam fazendo aqui neste momento. Eu deixo a resposta para vocês aí no estúdio. Maria, Zanotto. Muito obrigada, Thiago Pires, pelas informações. É isso, né? Esse relato que você trouxe agora já mostra um pouco do impacto que isso pode ter no nosso turismo também, né? Os turistas já ficando preocupados, até que ponto isso é perigoso. E a questão também dos animais, já mostramos peixes mortos por aqui também, né? Por conta dessa espuma, das algas, de tudo isso. Enfim, a gente vai avançar nessa discussão agora ao vivo aqui no nosso estúdio. O Zanotto já está com uma série de entrevistados e a gente quer convidar vocês aí de casa para participarem também desse debate. O número está aparecendo aí na tela, já pega o seu celular, manda a sua mensagem e a gente consegue trazer vocês aí de casa também para essa discussão tão importante aqui para a capital, para Florianópolis. Zanotto, é contigo. Muito obrigado, Maria. Nós estamos então aqui com os representantes da Prefeitura Municipal, da CASAM, da Associação de Vereadores, também o professor Paulo Horta da UFSC, para trazer
esse debate, então, para toda a população do estado de Santa Catarina, porque nós estamos falando, além de um dos principais cartões postais da nossa capital, a questão do meio ambiente. A Lagoa é o coração da ilha de Santa Catarina. E justamente essa aparição na semana passada dessas espumas volta ao debate que nós estamos tendo com os diversos episódios ambientais envolvendo, infelizmente, a nossa Lagoa da Conceição. A gente está trazendo aqui, então, essa posição hoje do questionamento, né? Espuma na Lagoa da Conceição, qual a causa, afinal? Um fenômeno natural ou algo que vem decorrente do que a Lagoa está sofrendo de impactos ambientais desses últimos anos? Eu vou começar aqui com a Alessandra Pelizaro, ela que é chefe de licenciamento ambiental da Floran, que é o órgão do meio ambiente responsável pela fiscalização aqui na capital, justamente para que a gente possa abrir esse debate. Muito obrigado pela sua presença aqui, Alessandra, porque a Prefeitura apresentou os laudos semelhantes ao IMA, Instituto do Meio Ambiente, que representa o governo do estado de Santa Catarina, falando que é um fenômeno natural. Como que a gente pode levar essa informação diante desse impacto visual que a gente vê de toda essa espuma que está na superfície da Lagoa da Conceição? Muito obrigado por ter vindo até aqui. Obrigada também pela oportunidade. Primeiramente, eu queria colocar que, lendo os dois laudos, eu não verifico essa divergência completa como vem sendo divulgada, né? Em ambos os laudos, verifica-se sim que é uma espuma, de origem biológica, biogênica, o que realmente é. Tanto o laudo da UFSC quanto do IMA, quanto a Prefeitura também relataram que se trata de material biológico que está formando essa espuma na superfície da Lagoa da Conceição, né? Agora, é claro que a origem, o que a Secretaria de Meio Ambiente e a Prefeitura relatou é que em ações fiscalizatórias não foram verificadas ações pontuais, de lançamento de esgoto, de efluente, não foi verificado esse tipo de despejo pontualmente, que pudesse estar causando essas espumas neste momento. Obviamente que a gente conhece o histórico da Lagoa da Conceição, a gente sabe que ela vem sofrendo diversas pressões, e claro, vem acumulando aí poluentes, enfim, nutrientes inorgânicos que causam sim a proliferação dessas microalgas. Talvez o que gerou um certo conflito nos entendimentos foi a colocação de que é um fenômeno natural, porque, na verdade, florações de algas são fenômenos naturais que ocorrem em ambientes aquáticos, Agora, é claro que elas são maximizadas, e ocorrem oportunamente se estão diante de aportes, de nutrientes aí, em demasia. Então, tem essa questão. Então, eu entendo que não houve essa divergência entre os laudos, É uma questão de interpretação e de uma análise, um pouquinho mais apurada. Para a gente levar, então, para a nossa audiência essa informação, então não significa que diretamente há ligação clandestina irregular depositando esgoto na lagoa, mas sim que esse nutriente para a planta, para a alga e, consequentemente, a morte dela que proporciona essas espumas, é que está em abundância nos últimos tempos, da questão do solo, da questão de outras situações. Então, é isso o entendimento da Prefeitura. E até da poluição difusa também, Não se descarta isso, Nos laudos não se descartou essa possibilidade, Então, a gente sabe que ali a gente tem uma lagoa num ambiente urbano, urbanizado, então ela acaba tendo influências da água de drenagem, Imagina que quando chove em excesso, carreia todos os materiais ali para dentro da lagoa. Mas a gente sabe também que a lagoa ela tem um tempo de residência, ela troca a água com o mar constantemente, E conforme a gente vê na literatura, em cerca de 60, um pouco menos de 100 dias, tem uma troca total dessa água, Então também tem essas questões que precisam ser levadas em consideração, na hora de apontar as efetivas causas. Mas não há dúvida que sim, as florações de microalgas elas ocorrem em detrimento de condições ambientais favoráveis, fotoperíodo que tem aumentado agora, a temperatura que aumentou e, claro, a disponibilidade de nutrientes, principalmente aí fósforo e nitrogênio. Vamos aproveitar então para trazer aqui na tela do nosso SCC Meio-Dia, até vou abrir aqui um espaço para que a nossa audiência possa ver aqui também, os dois laudos que nós temos, dessa situação envolvendo então a informação oficial que vem da Prefeitura de Florianópolis, colocando que essa espuma observada nos últimos dias então não tem relação com o despejo diretamente regular de esgoto,
está aqui muito bem colocado, pontuado. E no outro lado, nós temos então a nota que veio da Universidade Federal de Santa Catarina, um laudo assinado por cientistas da UFS, que indica que as espumas identificadas na lagoa são causadas principalmente pela poluição. Eu aproveito então já para trazer a participação do professor Paulo Horta, que acompanha essa situação há anos já da Lagoa da Conceição, porque nós temos algo que chega no mesmo ponto, a poluição. Se não diretamente com o despejo irregular das residências dos estabelecimentos comerciais, mas uma poluição que é consequência de vários fatores, né, professor? Bom dia. Exatamente, é muito importante. Primeiro, a gente agradecer, né, a vocês por viabilizar esse momento de aproximação institucional e desse consórcio que pode, de fato, não só diagnosticar precisamente o que está acontecendo, como também produzir a melhor solução possível para esse ambiente que tenho certeza que está no coração de cada uma e cada um de nós. E nesse contexto, nós nos preocupamos muito na universidade, ao ver os laudos, de apontar os principais, como nós chamamos na literatura, drivers, né? Aqueles fatores que estão diretamente relacionados nesse momento, especialmente nesse momento, ao que foi observado. E quando nós olhamos para o cenário, por exemplo, de balneabilidade, que todo mundo em casa tem a condição de investigar, né? Acabou de ser liberado a balneabilidade. Desses 2 pontos onde nós temos maior acúmulo de espuma ou escuma, aonde nós já observávamos as carências de balneabilidade e elevadas concentrações de Escherichia coli, bactéria que está no trato digestivo de cada um de nós, mostrando que sim, ali tem contaminação que vem do esgoto. E essa é uma evidência importante que nos impõe a necessidade de falarmos sim sobre poluição de maneira prioritária, para nós atacarmos objetivamente aqueles que são os principais gargalos para nós recuperarmos plenamente a saúde da Lagoa da Conceição. E nesse contexto, falarmos em um processo de eutrofização, mas que tem natureza antropogênica, ou seja, a nossa forma de ocupação daquele território. Então, não só a contaminação das águas de superfície, mas também a contaminação das águas subterrâneas. Precisamos lembrar disso, né? Tanto lá na região das dunas, da Joaquina, onde nós ainda temos lançamento de efluente, quanto nas áreas onde nós temos sistema de fossa e sumidouro, né? Para além de eventuais lançamentos clandestinos na drenagem pluvial, precisamos entender que esse sistema de fossa e sumidouro, ou lançamento lá de um efluente parcialmente tratado, vai estar contribuindo de maneira silenciosa, escondida, subterrânea, não é? Para esse processo de enriquecimento. E à medida que isso acontece, nós produzimos uma Lagoa da Conceição como se fosse um copo cheio d'água, né? Um copo que já está no limite. E quando nós vamos fazendo novas interferências, como a dragagem lá próxima do Canal da Barra, que disponibiliza um pouco mais de nutriente para esse sistema que já está muito perto do seu limite, nós viabilizamos, como a Alessandra disse, não é? A partir do aumento do comprimento do dia e do aquecimento da água, nós viabilizamos que ocorra um fenômeno como esse, que é um fenômeno antigo, sim, que é conhecido, mas que precisa produzir mudança na gestão desse território. Deixa eu conversar então com o Kleber Pim, que é o presidente da Associação de Moradores da Lagoa da Conceição, que entra agora na sua segunda gestão, ele já está há 2 anos à frente, porque ao mesmo tempo que o morador está lá vivendo isso diariamente, o morador também que não tem, por exemplo, o sistema de tratamento da Casan, ele acaba, de certa maneira, com a fossa séptica, como mencionou o professor Paulo, contribuindo também para essa poluição, aí entendo o morador, o comerciante, quem vive o dia a dia. Então, a preocupação da associação é imensa, né? Boa tarde, muito obrigado por ter vindo aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos. Exatamente, né? O morador, ele tem essa preocupação com a questão do saneamento da bacia da Lagoa da Conceição. A gente sabe hoje que nem toda a bacia da Lagoa da Conceição tem cobertura de captação da rede de esgoto e tratamento. Então, tem as fossas sépticas. Elas são um problema, né, que possivelmente, né, contribui muito, e aí os especialistas podem falar, mas da nossa parte, como associação, a preocupação a gente sabe que existe um problema de balneabilidade na lagoa, de contaminação, né, e os anos passam, catástrofes, né, como a catástrofe que aconteceu, e a gente não vê uma apresentação para a comunidade de um plano de recuperação dessa nossa lagoa, de recuperação da própria lagoa, né, e um plano de ampliação da rede de saneamento, né, para dar conta da questão da chuva e a infiltração da água da chuva na rede do esgoto,
que sobrecarrega a estação de tratamento e as estações elevatórias constantemente despejam essa carga na lagoa e aí acabam contribuindo com a poluição. Então, a gente precisa que seja apresentado esse plano, né? A comunidade quer ver, em meio ao que a gente vê agora dessa espuma, ao que a gente vê no dia a dia, locais que têm mau cheiro pela contaminação com esgoto, a gente solicita ao poder público, aos órgãos responsáveis, que tenha essa conversa, essa integração e a proposta de solução, de ação, aconteça. O que a comunidade quer hoje é proposta de ação. Houve a catástrofe em 2021, né, tiveram algumas ações, mas elas pararam todas. E aí a gente fica aguardando novos episódios para voltar a falar no assunto. Então, acho que o plano de ação hoje é o que a comunidade mais aguarda. Aproveitando essa fala então, do Kleber, da Associação do Morador, a gente vai relembrar o que aconteceu nessas imagens de arquivo que a nossa equipe buscou. Em janeiro de 2021, essa estação de tratamento de esgoto que fica ali próximo à região das dunas, já entre a praia da Joaquina e a Lagoa da Conceição, ela extravasou, né, provocando inundações em residências, mas principalmente o que a gente discute ainda hoje, por isso nós estamos aqui com o Vinícius Ranguiante, que é da Casan, né, assessor da diretoria direto da presidência, que vem para trazer para a gente ainda se nós estamos falando em 2025 de algo que esse episódio em 2021 também pode ter trazido ainda ou não consequências com esse material que ficava ali no solo da própria lagoa, ou se isso já não tem mais a ver com o que nós estamos vivendo 4 anos depois. E principalmente, né, Vinícius, que é o questionamento da comunidade, o que a Casan tem hoje de planos, né? Porque eu não sei se vocês têm uma realidade da quantidade de casas, comércios, estabelecimentos que têm a ligação direta com o tratamento de esgoto ou alguns que utilizam ainda a fossa séptica, que essa água acaba penetrando, né, no solo ali na região. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Bom dia. Obrigado, Zanotto. É uma ótima oportunidade para a companhia esclarecer, porque eu acho que nós temos algumas narrativas se contrapondo aqui que tendem a confundir o cidadão. A grande verdade é que está provado que esse fenômeno que aconteceu não é resultado direto de um vazamento pontual de esgoto. O que está colocando aqui é que há um acúmulo de nutrientes ao longo dos anos e que esses nutrientes foram revolvidos, seja por questões meteorológicas, climatológicas, ou por intervenções, como a dragagem, que o professor cita, a própria obra da ponte, que eventualmente podem ter, vamos simplificar a informação aqui, agitou a água, aquela água favoreceu que essa reação, que é natural, biológica, aconteceu. Eu acho que o representante da Lagoa foi um pouco infeliz em mencionar que as nossas elevatórias despejam esgoto na lagoa. Isso não é verdade. Isso, eventualmente, pode ter acontecido algum acidente, como é o caso do próprio acidente da estação de tratamento, mas hoje nós temos monitoramento em todas as estações elevatórias. Inclusive, a primeira coisa que a companhia fez, a partir do momento que aconteceu o evento de espuma, foi monitorar os registros, e não houve nenhum evento excepcional. Sobre o lançamento, acho que todo mundo sabe, né? O esgoto da Lagoa da Conceição nós coletamos e tratamos lá nas dunas. A discussão se lá é o local adequado, eu acho que é uma discussão a ser feita de fato. Mas essa estação foi licenciada e ela tinha um monitoramento. Obviamente aconteceu uma tragédia que, sem precedentes, aquela lagoa rompeu como um reservatório e causou o impacto que a gente vivenciou. Uma situação dramática que a companhia reparou os danos e tem feito acompanhamentos. Inclusive, nós oportunizamos, né, diversos estudos que a universidade participa e apoia nesse processo. Eu destaco aqui a ação do Trato pela Lagoa, que fez um pente fino em todas as ligações daquela região, e moradores que têm ligações irregulares foram orientados a se conectar. O que eu posso falar objetivamente sobre a companhia é o seguinte: todo esgoto que a gente coleta, a gente trata na estação de tratamento das dunas e lança onde somos autorizados a lançar, que são as dunas. Há uma interpretação que eu acho que o laudo do professor Paulo Horta e dos colegas dele dá a entender, induz a erro quando ele comunica que aquele lançamento pode ter contribuído com isso. Eu acho que é equivocado, porque o fluxo formal que se tem lá, o fluxo preferencial que tem naquela água é sentido mar, não é sentido lagoa. E por mais que alguma contribuição tenha, é uma contribuição muito distante da região que a gente está colocada ali. Essa é uma região que a gente chama de zona morta na hidrodinâmica, né? Ela está muito próximo da ponte, ela não circula. É um fenômeno que está propício a acontecer aquilo. E aí a gente pode discutir também que qualquer ocupação que se dá perto de
de um sistema natural como esse, vai haver ação antropogênica. Eu acho que todos concordam aqui que não existe como a lagoa não ter pressão antropogênica. O que a gente tem que discutir aqui é o que dá para ser feito para impedir, o que dá para ser feito para conter. Do ponto de vista da Casan, nós reforçamos todos os nossos sistemas, não há mais eventos de vazamento, de lançamentos irregulares por parte da nossa rede, as estações elevatórias são monitoradas, tanto é que tanto Floran quanto a Secretaria de Meio Ambiente não nos multaram por nenhuma ocasião. Mas tem um número hoje da quantidade de estabelecimentos comerciais e residenciais, uma porcentagem de quantos estão devidamente ligados no sistema de tratamento e quantos ainda não estão? Essa informação não é uma informação da companhia, porque a companhia, ela não tem... Mas é a companhia que trata o esgoto. Não, mas ela fez uma ação em conjunto com a prefeitura para fazer essa fiscalização. Mas a nossa função enquanto empresa concessionária de tratamento de esgoto é disponibilizar a rede e orientar que o morador se ligue. Nós não podemos, por exemplo, entrar na casa do cidadão e forçar ele a se ligar. Não, mas eu tenho conhecimento de quantos moradores que não estão conectados à rede de tratamento de esgoto. Nós fiscalizamos toda aquela região no trato pela lagoa. Algumas casas, eu não vou te dar o dado preciso, mas algumas casas não aceitaram nossa visita, no caso a visita do programa, que era a Prefeitura e Casan, e dessas casas, o resultado que se tem era uma média, sei lá, talvez na ordem de 30% a 40% de irregularidades, onde essas foram encaminhadas para a solução. Como o programa encerrou, esse acompanhamento hoje é essencialmente da Prefeitura, né? De saber, porque é um sistema da própria Prefeitura que monitora e cuida disso. Mas, de novo, tá claro e está colocado que não é essa a causa. E eu acho que a gente está discutindo aqui e está tendendo o debate para como se é esgoto, então o esgoto é da Casan. Na verdade, esses nutrientes podem vir, inclusive, de outras fontes, que não só esgoto doméstico, né? Então, eu acho importante colocar isso aqui. Bom, então nós não conseguimos chegar nesse momento a um consenso, né, professor e associação, da causa, porque a Casan coloca esses dados falando sobre essa situação de até alguns moradores que não permitiram a entrada para ver se está regular ou não também, né? Acontece que houve 3 anos do trato pela lagoa. No primeiro ano, os moradores reclamam muito para a associação que no primeiro ano foram passadas algumas alterações e o morador tem que investir para fazer. No segundo ano, foram solicitadas alterações diferentes do primeiro ano, por exemplo. Então, exigia uma nova obra e o morador começou a não aceitar mais a presença. Mas, de qualquer forma, o trato contribuiu com a qualidade da água da lagoa, é inegável. O tratamento terciário, que não foi falado, não são só críticas, o tratamento terciário é importantíssimo. A lagoa de evapofiltração nas dunas é um local inadequado. A Casan, no site, fala muito em discutir uma nova disposição para o efluente, e o efluente também é responsabilidade do morador, a gente tem que ter consciência disso. Precisa ser discutido, tem que tirar das dunas. Isso é consenso de todos os moradores. Porém, a gente não vê ainda uma discussão, né, mais forte nesse sentido. Como a gente fala, um plano de ação. Vamos discutir o emissário submarino ou uma outra possibilidade? Vamos discutir a ampliação da rede de captação, talvez a ampliação da própria estação, né, já que tem essa pressão. Agora, o que a gente não pode dizer, e não é o sentido aqui de culpar ou não, a intenção, na verdade, é porque a responsabilidade, se há pressão, hoje ela é da Casan. Então, o investimento precisa vir da Casan, talvez o governo do Estado, mas a comunidade está convivendo com o problema. E ela precisa de uma solução que, nesse momento, é da Casan, da Prefeitura. Já vamos passar para o professor Paulo Horta a palavra, mas antes a Alessandra da Floran, do município, pediu para falar também. E até aproveito para colocar a pergunta se há esse consenso da Prefeitura. Se hoje a estação de tratamento que a Casan disponibiliza na região ali das dunas, se é o necessário ou se a Prefeitura tem uma visão parecida com a Associação de Moradores, que aquele ponto precisa ser discutido ou até retirado de lá. Então, a questão do esgotamento sanitário ali na Bacia da Lagoa da Conceição, ela é bem complexa e ela esbarra nas limitações em relação à disposição final do efluente, né? Hoje, após o acidente, né, a Floran assumiu o licenciamento ambiental ali da estação de tratamento de esgoto e acompanhou recentemente a licença foi emitida, né? E houveram muitas melhorias, né? Então, o tratamento terciário trouxe, sim, né, uma melhoria significativa para a remoção de nutrientes do esgoto, né, cerca de 35, 39 litros por segundo de vazão, que chegam até a estação de tratamento de esgoto ali, operada hoje pela Casan, né? Então, a gente tem esse limite, onde vamos dispor esse efluente? Adequado ao ambiente de dunas, uma unidade de conservação, né, um aquífero ali de classe especial, de maneira alguma, né? Ninguém concorda com isso, que essa seja uma situação ideal, mas é o que existe, né? É a realidade
que temos. Queria lembrar que há mais de 10 anos tramita no órgão do Estado o licenciamento ambiental do emissário submarino, né? Que seria a solução apontada já no diagnóstico como a adequada para a ilha, né? A gente não tem rios que possam diluir os efluentes. Lembrando também que a gente importa uma grande quantidade de água do continente, né? E a gente precisa lançar essa mesma água no local de onde ela não veio, né? Então, são questões muito sensíveis. A gente tem ambientes muito sensíveis aqui na ilha e ali na lagoa, né, de maneira peculiar. Eu queria colocar, então, que a Floran acompanhou, né, durante esses 5 anos e tivemos muitas melhorias ali no lançamento do efluente, né, o tratamento, né, na ETE, a gente está com tratamento a nível terciário, removendo cargas muito maiores agora de nitrogênio e fósforo do que no passado. No entanto, é claro que isso está sendo lançado nas dunas e está chegando ao aquífero, né, ali. Queria colocar também que a Floran, né, ela licencia os outros sistemas. A estação da Casan, ela ainda tem capacidade para receber mais efluente. Ela não está operando hoje na sua capacidade. Tá? Por que ela não recebe mais efluentes? Porque não tem onde dispor esse efluente. O entendimento do órgão ambiental do município é de que o tratamento hoje, feito lá na estação da Casan, ele é muito melhor do que o tratamento realizado a nível unifamiliar, né, nas residências, fossa e filtro, a nível de condomínios também, os sistemas locais, né, que carecem de uma operação também, né, com uma periodicidade maior de operação. Então, esse é o entendimento, né, atual. O órgão municipal também compõe o CONDEMA e, recentemente, foi publicada uma resolução do CONDEMA junto com o grupo de especialistas, incluindo especialistas da Universidade Federal de Santa Catarina, onde se tem padrões que foram determinados, né, uma meta intermediária e uma meta final de parâmetros a serem alcançados para a Lagoa da Conceição, né, parâmetros que limitam lançamentos, que foram... Essa resolução ela foi publicada, foi aprovada pelo CONDEMA e foi encaminhada a todas as instituições e órgãos responsáveis para que dessem as providências cabíveis, né? E nós, perante o licenciamento ambiental, estamos cumprindo e exigindo, né, de todos os licenciamentos ali na bacia hidrográfica que cumpram os padrões de qualidade para lançamento ali previstos nessa resolução e também decididos numa ação civil pública, né? Tem uma decisão de 2005 que também limita os padrões ali para o lançamento na bacia hidrográfica da Lagoa da Conceição. Além disso, né, os técnicos da Floran também priorizam que o tratamento local, a disposição final, seja feita por meio de disposição em solo, no terreno, e não em drenagens que rapidamente aportam a Lagoa da Conceição, né? Então, essas são algumas das ações, né, que têm sido realizadas ali perante o órgão ambiental do município. Professor Paulo Alto, o senhor foi até citado antes na fala do Vinícius da Casan, então fique à vontade para colocar os seus pontos agora. Claro, com uma questão científica, mas sempre uma linguagem um pouco mais próxima, né? É da nossa audiência que possa também entender isso tudo, né? Eu acho que é muito importante, pessoal, porque isso se refere à minha vida, à sua vida, à vida da cidade. Então, a gente tem sim que fazer esse exercício de abaixar a bola, botar ela no solo e conversar com muita franqueza sobre o cenário que a gente está vendo. Com relação aos lançamentos lá nas dunas da Joaquina, infelizmente temos acompanhado, monitorado esse ecossistema, uma unidade de conservação e a contaminação que infelizmente persiste, né, com nitrogênio, fósforo, apesar de termos avançado na qualidade do saneamento e do tratamento daquela estação, nós ainda temos a eutrofização daquelas lagoas que eram temporárias. E com isso, infelizmente, todas as evidências mostram que não só de maneira subterrânea, mas também a água de superfície está escoando diretamente para essa região do meio das rendeiras. Né? A gente vai publicizar uma nova nota técnica nos próximos dias ou semanas, trazendo todas essas informações para cima da mesa, não para culpabilizar. A ideia aqui é nós construirmos soluções coletivas de maneira colaborativa e cooperativa para que todas as instituições possam trabalhar juntos. E a questão do emissário citado aqui, deputado? É muito importante que esse processo, né, da melhor informação nos ajude, inclusive, a rediscutir o emissário, porque nós sabemos que o emissário vai encontrar
obstáculos técnicos e obstáculos que são socioambientais, especialmente na comunidade da pesca artesanal que vive do pescado dessa região oceânica, ou adjacente à ilha. E nós temos, sim, alternativas ao emissário, que são, inclusive, mais interessantes e talvez mais baratas nesse contexto de mudança climática, de agravamento dos extremos climáticos, onde nós temos a Lagoa do Peri sofrendo, especialmente o Rio Sangradouro sofrendo em momentos de estiagem, e o Rio Pilões, como a Alessandra muito bem colocou, também sofrendo, não é? Em momentos de estiagem lá no continente. E é muito importante que essas novas formas de fazer um tratamento de efluentes com redundância, porque nós precisamos remover tudo. Essa água precisa ser uma água de qualidade de reuso. Nós estamos numa ilha e precisamos remover tudo com segurança. Portanto, tem que ter redundância e contingências. Existe uma área muito adequada para receber um polo de transformação ecológica numa região que tem criação de gado, lá perto do aeroporto. Já é uma área que está desmatada, que tem uma certa elevação, poderia receber um verdadeiro parque Fazenda do Rio Tavares, urbano. você refere ali? É lá entre o Rio Tavares, Morro das Pedras, Tapera, enfim, aquela região poderia receber um parque de transformação ecológica, onde o tratamento ele é complementado, receberia todo esse efluente, nós poderíamos ter um tal de wetland park, uma área úmida, que nem aquele chinês que infelizmente morreu no Brasil recentemente, 2, 3 semanas atrás, né? Acidente O aéreo. cara que idealizou todo esse processo poderia, de fato, incrementar o turismo, incrementar alternativas para a visitação, para a recreação de toda aquela comunidade que vive no sul da ilha, implementando, inclusive, biorefinarias a partir do saneamento básico. Refinarias que poderiam produzir biofertilizante, produzir bioplástico, enfim, um monte de coisa, a partir do tratamento de esgoto, mostrando que sim, existem alternativas, que a universidade está à disposição para construir essas alternativas, e eu venho aqui em primeira mão lançar uma novidade. A partir de uma emenda parlamentar da deputada Ana Paula Lima, nós estaremos começando, em escala piloto, no laboratório da Barra da Lagoa, um experimento de produção de biomassa de algas, assim como é feito em municípios na Espanha, 4 municípios na Espanha já fazem isso, né, para nós melhorarmos o tratamento, fazer esse tratamento terciário, remover tudo isso que está sobrando na água e que contamina a Lagoa da Conceição, produzir uma biomassa que a partir dessa poderíamos enriquecer um processo de industrialização de baixo carbono num município em Santa Catarina. Ou seja, estaremos produzindo uma alternativa para essa grande mesa de discussão, aonde, claro, acho que o destino final do efluente é aquilo que a gente quer, um destino seguro e saudável para nós seres humanos, mas também para todas as formas de vida. Nós estamos encaminhando já a parte final, daqui a pouco também a participação da audiência. Antes, lembrando que o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, aqui de Santa Catarina, foi convidado, mas não participou do debate presencial, preferindo enviar uma nota. O órgão reconhece a importância das pesquisas da UFSC sobre essa espuma marrom na Lagoa da Conceição e reforça que elas ajudam a ampliar o conhecimento sobre os fenômenos ambientais locais. A equipe do IMA também realizou coletas e análises em parcerias com o IFSC, chegando aos resultados divulgados na nota técnica e reafirma o seu compromisso com a transparência e a gestão ambiental baseada em ciência. Vamos trazer então aqui a participação de algumas pessoas que mandaram para o nosso WhatsApp do SCC Meio Dia, também os seus questionamentos, as suas opiniões. O Valdir José Luciano, que é de Blumenau, boa tarde. Sobre essa situação na Lagoa da Conceição, é óbvio que é poluição. Começa nessa parte escura e só nesse local, não é mesmo? Nem toda a extensão da lagoa. Muito bem, não é toda a extensão, é mais ali na região que vai costeando a Osni Ortiga. Deixa eu abrir mais uma participação do WhatsApp do Paulo Lima. Poluição na lagoa. Quem menos me convenceu foi o representante da Casal. Olha aí, Vinícius, o problema está lá, é um órgão que joga para cima do outro. Então, deixa eu aproveitar com o Vinícius para fazer a consideração final, porque acaba caindo nesse entendimento que você mencionava realmente, porque o órgão responsável pelo tratamento é a Casan, mas não é somente ela, depende de todo esse envolvimento da população, da prefeitura, do governo do estado, das entidades de pesquisa, para aí chegar à solução do problema que nós estamos distante, felizmente, né? De fato. E assim, pegando carona no comentário do ouvinte, do telespectador, trabalhar com saneamento é um trabalho bem ingrato, porque, na verdade, nós lidamos com a infraestrutura mais difícil de todas. É aquela que depende diretamente de como o usuário usa ela.
Se o cidadão na casa dele não fizer a separação correta do lixo dele, ele vai prejudicar a infraestrutura urbana. Se ele não fizer uma ligação correta de esgoto, ele vai prejudicar a infraestrutura de saneamento. Por que eu estou dizendo isso? Dizendo isso que a gente não consegue fazer? Muito pelo contrário, nós conseguimos fazer nosso trabalho e nós, à medida que somos pressionados e cobrados, nós melhoramos o nosso processo. Eu acho que a discussão, e o professor Paulo Horta é muito feliz quando ele traz esse debate. Sim, precisamos falar sobre uma concepção macro de esgoto na ilha de Santa Catarina. Eu estou convencido de que, por estarmos numa ilha e por, inclusive, como foi mencionado, nós importamos água do continente, essa água, naturalmente, no ciclo natural, ela volta para o mar. Não existe outra saída, ainda que tenha esse parque de wetlands que o professor menciona, essa água vai ter que ir para algum lugar. Nós não temos condição de armazenar essa água. A gente tem que ter em mente o seguinte, água, esgoto é fluxo, não é estoque. Nós não podemos guardar esgoto, nós temos que tratar e devolver num fluxo constante. Portanto, mesmo que nós tratemos ou não tratemos, ele vai para o mar. Por que não, então, fazermos o tratamento adequado e lançar com segurança a uma distância adequada no mar? Isso foi feito em todos os lugares envolvidos no mundo. Estou falando da Austrália, Europa, Califórnia. E, por fim, senhores, balneabilidade. Balneabilidade é um problema muito mais relacionado à drenagem urbana do que ao sistema de esgoto. E é óbvio, o sistema de drenagem urbana recebe esgoto de forma irregular. E quando chove, ele lava tanto a sujeira da rua quanto a sujeira que estava naquela galeria. Agora, em qualquer lugar do mundo, tem problema de balneabilidade quando você tem a cidade encostada na água. Toda a praia urbana, você pode ir na Califórnia, você pode ir na Austrália, como eu acabei de mencionar. Depois da chuva, você não pode acessar aquela água por problema de balneabilidade. E aí entra esse sombreamento de responsabilidades. A Casan, se tivesse atribuição, nós estaríamos operando a drenagem, por que não? E por que não tratar essa drenagem? Inclusive, tem um experimento lá no centro da cidade, na URA, um projeto que tem alguns pontos a serem ajustados, mas que promoveu uma melhoria incrível no nível de coliformes daquela região. Ainda não se pode falar em balneabilidade? Ok, mas será que aquele uso que a gente quer dar para aquela região é um uso de balneabilidade como se fosse uma praia, ou precisamos melhorar aquele ambiente? Todas essas discussões estão colocadas e a Casan não se furta de participar de nenhuma delas, mas o que é nosso dever, o que é nosso compromisso, nós cumprimos e sempre tentando melhorar. Muito obrigado, Vinícius. Vou passar então aqui para o presidente da Associação de Moradores da Lagoa da Conceição, o Kleber, justamente para fazer as suas considerações finais, mas nessa questão da cobrança, que daí a associação tem esse papel fundamental, né? Que as pessoas que estão ali mais próximas tenham esse envolvimento também, né? Tanto na fiscalização como também no despejo irregular do esgoto ou da chamada água cinza, né? Que é aquela água de pia, de máquina também, né? Exatamente. Importantíssima discussão. Da parte da Casan, mais uma vez eu reforço, a intenção da comunidade não é fazer ataque a ninguém. A universidade, com o professor Paulo Horta, tem as suas sugestões de solução do problema. A Casan também tem que buscar as delas, pode ser a deles, pode ser outras que tem no mundo todo. O emissário, hoje, a gente acredita que seria a melhor solução, até pela questão de ser usado no mundo todo, mas tem que ser colocado em discussão. O problema que a gente mais cobra não tem um plano de encaminhamento para a solução, né? Fala-se em emissário, fala-se em outras sugestões, mas a gente fica esperando a nova tragédia para poder voltar a falar no assunto balneabilidade da Lagoa da Conceição. Então, acho que essa é a questão importante. Quanto à questão ali, só para concluir, das estações elevatórias, elas extravasam. Inclusive, a Casan tem multa que nunca foram pagas a respeito disso, e a gente acha que essas multas deveriam ser pagas para investir na Lagoa. Né? Então, pode ter melhorado, mas tem multas, inclusive. Né? Então, a gente acredita que a discussão, sem sistema de acusações, a discussão propositiva com a universidade, com Casan, com Floran, com a Aresc, que precisa participar, ela quem fiscaliza, e ela não participa, IMA, Fátima, governo do estado, prefeitura, todos têm que estar junto nessa discussão, comunidade, para que a gente chegue aí a um caminhar em direção a melhorar a nossa lagoa, que é o objetivo, que deve ser o objetivo de todos. E o que o Kleber está mencionando é justamente o que hoje aqui no SCC Meio-Dia, o papel da comunicação que nós estamos cumprindo, abrindo esse espaço que você está acompanhando numa programação estadual, com as entidades envolvidas, com a população, é o SCC SBT junto nessa discussão, através do diálogo, do consenso, buscar um entendimento, porque aí todos têm a ganhar com a nossa capital, com a questão do meio ambiente tão sensível que nós temos, infelizmente, aqui
aqui em Florianópolis. Deixa eu aproveitar também, ouvir a Alessandra da Floran, para que ela possa fazer as suas considerações finais, então. Agradecendo essa oportunidade, acho que muito importante, né, para levar essas informações até a população, para observarem, né, que existe também convergência nos diálogos aqui, acho que ficou claro, né, isso, e que sim, né, a gente precisa conversar e planejar, mas eu reforço, né, o que eu disse anteriormente, que eu vejo nos últimos anos, claro, não na velocidade talvez que deveria, mas a gente teve alguns avanços e algumas melhorias em relação às ações fiscalizatórias e ao licenciamento ambiental e ao tratamento de esgoto ali na bacia hidrográfica. Muito obrigado, Alessandra. Professor Paulo Horta, também já agradeço e o espaço para que o senhor possa fazer as suas considerações finais nesse momento hoje que o SCC Meio Dia abre a discussão de um tema tão importante para a nossa capital, para o nosso estado. A gente tem que agradecer demais a oportunidade para a instituição e para a cidade discutir num espaço tão nobre, essa questão que é fundamental para todas e todos nós. Então, a SBT, os nossos parabéns e o nosso agradecimento institucional. E nos colocando já de antemão à disposição, né, acho que a instituição, a Universidade Federal de Santa Catarina, quer ser parceira desse processo de tratar a Lagoa da Conceição sob a ética do cuidado, sobre os princípios da prevenção e da precaução. A gente olha, infelizmente, olhar de professor aqui meio chato, mas não existem prevenções ou precauções agora na desestruturação da ponte. Nós estamos ali vivenciando um exemplo pequeno, mas estamos demolindo a ponte, a gente não vê aquelas barreiras para eventual vazamento de óleo, barreiras para eventuais problemas advindos desse processo, dessa intervenção. Então, é sobre essa ética do cuidado que eu queria chamar nessa fala final a atenção a todas as instituições. Né? Nós estamos tratando de uma lagoa que passou por problemas muito sérios, né? Estamos avançando, mas avançando numa velocidade muito pequena, diante de um planeta que está em transformação. Né? As crises climáticas vão nos impor novos e novos obstáculos e desafios, e, a princípio, nós não estamos avançando na mesma velocidade. Então, conclamando todos a esse processo de intervenção, mas intervenção com urgência, porque a Lagoa precisa, a comunidade quer e também precisa, porque não é só uma questão ambiental, é uma questão de saúde da sociedade e da economia local. Então, bora lá trabalhar junto. Muito obrigado, professores, que nem mencionamos aqui, não foi pauta desse debate ainda, a presença de cocaína em excesso, que também recentemente foi encontrado na própria Lagoa da Conceição. Muito obrigado a todos os participantes pela vinda de vocês hoje aqui no nosso estúdio. Eu volto contigo, Maria, justamente falando dessa questão que o professor Paulo levanta agora, a demolição que está acontecendo na antiga ponte, né? Exatamente, Zanotto. A gente vai continuar essa discussão até trazendo a participação do pessoal de casa, né? Nós recebemos muitas mensagens enquanto trazíamos as entrevistas por aqui. Vamos ver o que já chegou aqui pelo nosso WhatsApp, o nosso canal de comunicação com vocês aí de casa. O João Francisco de Imbituba diz: boa tarde, eu convivo com o litoral catarinense desde 1970. Sempre a mesma ladainha e zero soluções. Conheço famílias que, em função de moléstias, algumas graves, durante banhos de mar nas temporadas, nunca mais voltaram a Santa Catarina. Infelizmente, a grande fossa de todo o litoral catarinense é o Oceano Atlântico, bem como rios, lagos e lagoas. Saudações. João Francisco participando, vamos ver quem mais mandando a participação, a opinião de vocês. A Grazi disse assim: triste ver a lagoa assim. A população pedindo básico e nada sendo feito. Fala-se muito e nada se faz. Infelizmente, local abandonado e fora da rota dos turistas. Além disso, é perceptível o comércio sofrendo. Ali muitas coisas fecharam e outras precárias. Participação de vocês, a gente ainda vai seguir, porque o Thiago Pires, já mostramos, está ao vivo acompanhando a demolição da antiga ponte da Lagoa e agora vai trazer mais informações. Thiago, é contigo. Oi, Maria. Pois é, a gente retorna aqui direto da ponte antiga da Lagoa da Conceição. Já comigo aqui o secretário Rafael Rani, secretário de infraestrutura aqui do município. As obras já estão acontecendo, viu? A gente mostrou desde cedo, o Nereu vai pegar a imagem, agora tem uma máquina já mexendo. E a gente está bem em cima aqui do vão central da antiga ponte. Esse vão, como a gente já avisou, está interrompido aí para qualquer embarcação, inclusive para jet ski. Agora, secretário, obrigado por conversar conosco. Obra já em andamento por 20 dias e a previsão de finalizar toda a demolição, é isso?
Exatamente, a gente tem agora hoje esse início, um momento histórico aqui na Lagoa da Conceição, né, Tiago? Uma boa tarde a você, a todos que nos acompanham em casa. A gente vem então agora com a interdição para navegação a partir de hoje. A expectativa é que o canal fique interditado nos próximos 10 dias e a demolição total deve acontecer nos próximos 20 dias. Além da demolição do tabuleiro principal, nós vamos rebaixar esse lado aqui e abrir o canal em direção à Avenida das Rendeiras para ter aqueles 30 metros de largura de canal, melhorando também a condição de oxigenação e a navegação aqui entre a Lagoa Pequena e a Lagoa da Conceição. Bom, hoje se tem 9 metros aqui, né? A largura para fazer essa travessia vai para quase 30, é isso, né? Por volta de 30. Agora, secretário, paralelo a isso, obras estão acontecendo. Acho que é importante as pessoas entenderem. Obras vai ser uma praça do lado das Rendeiras, uma praça do lado central junto ao Boulevard. E qual é a previsão de entrega dessas obras? Bom, nós já entregamos ainda em 2024 o novo terminal lacustre, que fica aqui ao lado e que atende as rotas da Barra da Lagoa e da Costa da Lagoa. Há poucos dias entregamos de forma definitiva a nova ponte da Lagoa para o trânsito de veículos, para o transporte coletivo, para pedestres e ciclistas. E agora, então, com a demolição desse ponto, a gente vai conseguir finalizar toda a reurbanização do entorno, que vai ser, além daqui no centrinho, uma nova praça de contemplação. Ao lado, na Avenida das Rendeiras, também uma nova área que vai ser utilizada com acabamento muito adequado para essa praça nova que a gente está criando aqui no espaço. Secretário, só para a gente finalizar, já estou pedindo para a gente encerrar, Osni Ortiga, aquele entroncamento que o Nereu pode mostrar que sempre causa aquele transtorno ali, com a 406, Rendeiras com a 406, Osni Ortiga. Tem alguma previsão de algum estudo para melhoria naquela travessia ali? Sim, nós temos um estudo já bastante avançado para fazer a ocupação daquele espaço através de uma rótula e melhorar também consideravelmente essa chegada de quem passa pela nova ponte da Lagoa, principalmente ali na Osni Ortiga e na Avenida das Rendeiras, dando mais segurança e fluidez para o trânsito. Lembrando que a obra da nova ponte é uma grande melhoria de mobilidade, mas é uma obra pontual. A gente tem que continuar fazendo as ajustes, as adaptações e as melhorias necessárias em todo o trajeto aqui do leste da ilha, porque aqui é uma grande área procurada não só pelos moradores, mas também pelos turistas durante a temporada de verão. Secretário, obrigado por conversar conosco. Rafael Rani, sempre solícito aqui com a gente. É isso, obras estão acontecendo por 20 dias e a previsão de entrega aqui dessa demolição já deste espaço. Por 10 dias, interrompido o trânsito da navegação aqui para a Lagoa de Baixo, para a Lagoa do Meio. Maria, Zanotto, volto com vocês aí. Até agora. Vamos fazer uma pausa aqui no meio-dia, ó. Meio-dia e 19 minutos, a gente para rapidinho e na volta tem esporte por aqui. Até já. De volta com o SCC Meio-dia desta segunda-feira, chegou a hora do esporte por aqui. É contigo, Angélica. Valeu, Maria! E segunda-feira é dia de muita informação por aqui. Olá para você que está em casa. Então vamos conferir a tabela de classificação. Como é que está com isso tudo? O Flamengo, com a vitória, encostou no Palmeiras e fica atrás, porque tem uma vitória a menos ao segundo colocado, com 61, Palmeiras líder com a mesma pontuação. O Cruzeiro, terceiro colocado, venceu o Fortaleza. O Mirassol, com os 3 pontos, se consolida aqui, ó, dentro do G4, é o quarto colocado. O Botafogo perdeu para o Ceará por 2-0 e o Bahia colocou 5 no Grêmio. Já o Inter venceu o Sport por 2-0, o Sport que está aqui na zona de rebaixamento, Sport, Juventude, Fortaleza e Vitória. E no G4, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol. Inclusive o Galo, que a gente conferiu aí, entra em campo amanhã fora de casa pela semifinal da Copa Sul-Americana contra o Independente Del Valle do Equador, jogo que você vai ver aqui na telinha do SCC SBT. Inclusive, hoje pela Série A tem mais confrontos. Faltam 3 partidas para encerrar essa 29ª rodada. E teve confusão também fora de campo. Em nota no Instagram, o Criciúma fez um comunicado oficial lamentando o que aconteceu. Foi uma perseguição e um ataque com uma van com 11 torcedores do Carvoeiro, que sofreu esse ataque dos torcedores do Avaí, na BR-101 em Florianópolis. Em nota que vocês estão vendo aí divulgada ontem à noite, o clube repudiou veemente o ataque sofrido e também informou que o veículo dos torcedores foi perseguido e apedrejado, resultando em danos materiais e vidros quebrados. O Avaí também fez um comunicado hoje pela manhã manifestando repúdio aos atos criminosos praticados contra os torcedores do Criciúma. E ainda na nota diz
que os envolvidos no episódio não representam a apaixonada torcida havaiana. Inclusive, de acordo com o delegado Ulisses Gabriel, a Polícia Civil de Santa Catarina vai investigar o caso através da DEIC e do DENIT. E a investigação ficará a cargo do delegado Paulo Caixeta para saber quem foram os envolvidos, quem começou tudo isso e que de maneira aconteceu. E que pena que a gente ainda está falando disso, de situações como essas que estragam toda a beleza do futebol e do campeonato. Que não se repita, mas infelizmente ainda está acontecendo. Então vamos ver a tabela de classificação para a gente ver os nossos dois catarinenses ali na zona de classificação. Chapecoense é o segundo colocado com 54 pontos. O Criciúma com o empate caiu uma posição, mas segue aqui no G4, é o terceiro. A Chape deu um grande salto, tá ali em cima, e o Avaí segue aqui nessa página, é o 11º colocado com 45 pontos. Podia terminar o campeonato aqui, aí a gente ia ter Chapecoense e Criciúma classificados para a próxima fase, né? Estariam classificados, na verdade, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ver os próximos confrontos também, porque o Avaí, como eu disse, segue na 10ª colocação. E os próximos confrontos, Criciúma e Goiás, jogaço da parte de cima da tabela, Paysandu e Avaí, e Chapecoense e Operário. A gente vai ficar, claro, de olho nessa parte de cima da tabela de classificação. Mas agora aqui no SCC Esporte é hora de falar dela, a Copa Santa Catarina. Semana a gente teve os primeiros jogos de ida das quartas de final da competição. Vamos ver os resultados, porque agora tá ficando na finaleira. Vamos ver o resultado? Pode colocar no telão pra gente os resultados das quartas de final. Marcílio Dias venceu o Santa Catarina por 3-2. O Santa, que estava invicto na Copa Santa Catarina, conheceu a sua primeira derrota. E fora de casa, o Blumenau venceu o Tubarão e decide em casa esse confronto diante do seu torcedor. É a fase de quartas de final. E a gente tem mais jogos, inclusive, das quartas de final que vão acontecer. Amanhã, às 8 horas, tem Joinville e Criciúma, clássico aqui. E depois, quarta-feira, às 7h30 da noite, Chapecoense e Figueirense na Arena Condá, para ver como é que fica essa situação na finaleira da Copa Santa Catarina. E claro que a gente acompanha tudo e traz as informações para vocês. E como a gente falou já, vai ter Super Terça amanhã. Inclusive, dia de Champions League, Arsenal recebe o Atlético de Madrid em Londres. Um duelo inédito de duas equipes em boa fase, mas que praticam um futebol um pouco diferente. João Venturi vai trazer os detalhes pra gente. Na Liga dos Campeões, o que não falta é clássico. Mas há alguns duelos que parecem nascer prontos para fazer história. Arsenal e Atlético de Madrid, duas forças europeias, vão se enfrentar pela primeira vez na história da Champions League. E esse encontro acontece no momento em que os dois vivem fases que inspiram confiança. O Arsenal, do técnico espanhol Mikel Arteta, respira otimismo. 2 vitórias nos 2 primeiros jogos e um futebol cada vez mais maduro. O time inglês gosta da posse de bola, das transições rápidas e ainda conta com a boa fase do brasileiro Gabriel Martinelli, que tem balançado as redes e animado os torcedores em Londres. Ainda assim, esse torcedor do Atlético diz que é nessas horas complicadas que o time cresce. Eu espero muito da equipe. Sei que vai ser complicado porque o Arsenal gosta de jogar com a bola, mas eu confio muito no Atlético. O torcedor colchoneiro acredita na identidade da equipe, se defender com intensidade e atacar com a alma. Sob o comando de Diego Simeone, a missão é transformar toda essa disciplina em resultado, como foi na rodada passada, na goleada por 5-1 sobre o Eintracht Frankfurt. Simeone é um dos técnicos mais longevos do futebol europeu. São quase 14 anos à frente do Atlético de Madrid, com 2 finais de Champions League nesse período. O título europeu ainda é um objetivo a ser alcançado, mas Simeone já provou conhecer como poucos os caminhos e desafios desta competição.
Simeone conhece perfeitamente a Champions e este ano pode ser um ano bonito, diz este jovem. Para este outro, ele é o técnico perfeito para o clube. Graças a ele, ganhamos coisas que eu achei que nunca iria ver na vida. Ele sabe o caminho, mas o futebol é assim, às vezes doce, às vezes amargo. Um Arsenal com talento e confiança, um Atlético de coragem e coração. 2 jeitos de jogar e um único objetivo: seguir vivo na Champions League. Boa, João! Amanhã a gente traz mais detalhes sobre esse jogaço aqui na tela do SCC SBT. E a gente vai ficando por aqui. Se você perdeu qualquer coisa, pode acessar. Todas as informações vão estar lá no SCC10, scc10.com.br/esporte, para você não perder nadinha. Eu volto amanhã. Beijo, tchau, tchau. Tchau, Angélica. A gente segue por aqui agora, 12h e 35 minutos. Lançado há alguns meses, o programa Família Acolhedora em Criciúma segue em busca de mais voluntários. A Emanuela Justino vai conversar com a gente ao vivo e a gente quer saber primeiro a importância desse projeto e mais, quem é que pode ser voluntário? Conta pra gente, Manu. Oi, Maria, boa tarde para quem nos assiste. Primeiro vou começar então relembrando, né, esse projeto. Eu lembro que assim que lançou aqui em Criciúma, a gente trouxe essa informação aqui na tela do SCC. O Família Acolhedora é justamente para acolher crianças e adolescentes que por algum motivo precisaram sair do convívio familiar. Tem casos de violência, de abandono, de drogas. Então, assim, cada caso é um caso bem específico, né? E normalmente essas crianças, elas iam para onde? Para os abrigos aqui de Criciúma. Os abrigos aqui de Criciúma atualmente têm 69 vagas. 62 já estão ocupadas. Então, esse projeto é justamente para ajudar também a desafogar um pouco dessa questão dos abrigos, né? Então, a família acolhedora vai acolher temporariamente essa criança para dar um convívio familiar. A gente sabe que a criança já vive um momento difícil, então é para tentar amenizar uma situação que já é difícil, então, com um ambiente familiar. E até para saber quem pode ser uma família acolhedora. Então, quais são os pré-requisitos, né? A pessoa tem que ter pelo menos 21 anos, né? 21 anos ou mais, morar aqui em Criciúma, tem que estar cadastrado, não pode, ou seja, melhor dizendo, não pode estar cadastrado para adoção, porque não é uma adoção, é temporário esse projeto. Também tem que ter estabilidade financeira, não ter histórico de violência na família ou dependência química. E, em caso de mais de uma pessoa, tem que ter a concordância das pessoas maiores de 18 anos. Então, o município de Criciúma está reforçando essa campanha do Família Acolhedora, junto com a OAB, né, a Ordem dos Advogados aqui de Criciúma também, para esse projeto que é tão importante e acolhe, então, essas crianças e adolescentes em um momento tão difícil, né? Então, são esses os pré-requisitos. Lembrando aqui que a Família Acolhedora recebe o valor de um salário mínimo por mês por criança que vá morar na casa, então tem esse suporte financeiro também com os gastos, né? E o tempo total é até 2 anos que vai acolher aquela criança. Isso não significa que antes, né, que não possa, por exemplo, em caso de não adaptação ou qualquer outro motivo, pode ter a suspensão. É importante a gente falar também desses detalhes aqui que tem muita dúvida em vários casos, né? Então, assim, no máximo 2 anos não é uma adoção, até porque um dos pré-requisitos é não estar na fila de adoção para poder participar desse projeto. Então, a gente deixa aqui essa informação, né? Quem quiser pode entrar em contato com a prefeitura. Tem também um número de telefone que aparece aí na tela para o pessoal tirar dúvidas e ter mais informações. Volto contigo aí no estúdio. Muito obrigada, Emanuela Justino, pelas informações, direto de Criciúma. Pessoal, 12h38, vamos de previsão do tempo? Roda a vinheta. Hoje nós temos influência de circulação marítima aqui em Santa Catarina. Com isso, na nossa faixa leste, o tempo é mais instável. Em alguns momentos, entre a Grande Florianópolis, principalmente, e o norte do estado, nessa região, a gente tem muitas nuvens e chuva fraca ao longo do dia. Mas ainda assim, o sol pode aparecer em alguns momentos. Já aqui, ó, da área central do nosso mapa, região dos Planaltos, até o Grande Oeste, aí o sol predomina nessa segunda-feira.
As temperaturas, elas não sobem tanto hoje, a gente não vai ter temperaturas aí passando de 25 graus no nosso estado. Mesmo assim, a gente tem uma boa amplitude térmica, como é o caso do extremo oeste, região oeste, que amanheceu com 7, mas agora com o sol pode chegar a 22 graus. Meio oeste catarinense amanheceu com 4, chega a 21. E olha só a serra, mínima de 2, friozinho mesmo por lá, e máxima de 18 graus. No Planalto Norte, a máxima é de 19 e vindo aqui para a região da nossa faixa leste, onde temos mais nuvens e o sol não aparece tanto, as temperaturas não passam de 18, 19 graus. Amanhã, as condições continuam muito parecidas. A circulação marítima mantém o dia com maior variação de nebulosidade e condições para chuva fraca e passageira na faixa leste aqui do nosso estado, pegando o nosso litoral. Já no Grande Oeste e Planaltos, aí o tempo se mantém mais firme e de novo com predomínio de sol. As temperaturas, vejam vocês, são mais amenas, principalmente na madrugada, ao amanhecer, mais frias, mais baixas, né? Até com condição de geada isolada nas áreas altas do Planalto Sul, em plena primavera, viu? Mas aí elas sobem durante o dia, principalmente onde o sol aparece mais, como é o caso de Chapecó, que amanhã com solzão pode chegar aos 25 graus, mesmo amanhecendo com 8. Blumenau, máxima de 23 graus amanhã. Criciúma, com sol também, 23 de máxima. Joinville, região norte, pode chegar aos 22, podendo ter chuva em alguns momentos, assim como hoje. Floripa, mesmo cenário, ainda com chuva e o sol em alguns momentos, máxima de 21. Já em Lages, que a gente tem o tempo mais seco e amanhece com 6, depois pode chegar aos 19 graus. Previsão do tempo para vocês aqui no SCC Meio Dia. Vamos fazer uma pausa, pessoal? Agora, 12h41, a seguir, uma polêmica que está repercutindo aqui na Grande Florianópolis. Uma academia fechou as portas e dezenas de alunos só ficaram sabendo quando foram treinar. E o pior, muitos deles tinham o plano anual já pago. Os detalhes depois do intervalo. Até já. Voltamos com o SCC Meio Dia. Muito obrigado pela sua companhia. Olha a informação que acaba de chegar. Nós já vimos diversas apreensões feitas pela polícia, muitas vezes em parceria com a Receita Federal, de mercadorias que são transportadas de forma irregular por rodovias aqui do estado de Santa Catarina. Mas dessa vez uma grande apreensão que não veio por rodovia, veio voando. Nós vamos então com mais informações ao vivo com a participação da reportagem. O Kaique está com a gente. É para falar desse caso então de celulares que estavam vindo e foram parar numa abordagem feita em Porto Belo, lá no aeroclube da cidade. E um material avaliado em mais de 3 milhões de reais. É isso, Kaique. A informação ao vivo no SCC Meio Dia é contigo. Boa tarde. Olá, Zanotto e todos que assistem o SCC Meio Dia. 3 milhões de reais são apenas relacionados aos telefones, smartphones de uma marca famosa de grife, telefones caros que estavam no interior deste avião, sendo que desses 571, 70 mais ou menos eram do último modelo, da versão deste ano. A operação da Receita Federal, ela acontece após um intenso trabalho de acompanhamento e investigação, um serviço de inteligência. Sabe, coisa de filme? Foi mais ou menos o que aconteceu. Eles já vinham monitorando o grupo que foi preso na manhã desta segunda-feira em Porto Belo, litoral norte catarinense. Inclusive, nós vamos ver agora o momento dessa prisão, quando o piloto e um ajudante que estava em outro veículo, muito provavelmente para levar esta carga, foram abordados e presos por agentes da Receita Federal. Vamos ver. Receita Federal. Na cabeça, né?
Além dos 3 milhões de reais em celulares, ainda havia dinheiro em espécie, mais ou menos 10 mil reais dentro desta aeronave. 2 pessoas foram presas, sendo que um dos envolvidos já tinha sido preso em outra oportunidade no estado de São Paulo, também pelo crime de descaminho. À época, mais ou menos uma carga avaliada em cerca de 850 mil reais. Um outro homem, o ajudante, foi preso, bem como o carro utilizado. Quem está aqui comigo é o delegado André Sete Câmara, responsável pela Receita Federal do Brasil em Itajaí. E eu peço que, em primeiro lugar, o senhor fale sobre a importância deste serviço para você, que é comerciante, para você que depende da venda de produtos como este aqui em solo catarinense e brasileiro. Boa tarde, Kaique. Realmente, isso é fundamental. Só em 2024, a Receita Federal apreendeu mais ou menos 3,7 bilhões de reais em contrabando e descaminho. Só de eletrônicos foram 920 milhões de reais. E esse trabalho de vigilância e repressão ele é fundamental para a proteção da sociedade e da economia nacional. Essa entrada de produtos sem o devido recolhimento, ele acaba por promover uma concorrência desleal com os empresários nacionais e, inclusive, geração do desemprego. O contrabando também, mercadorias proibidas, elas também afetam a saúde e a segurança dos consumidores. Então, esse trabalho é fundamental e esse trabalho de inteligência, com apoio da equipe de inteligência da Divisão de Repressão de Foz do Iguaçu, com apoio operacional da Alfândega de Itajaí, resultou nessa operação de sucesso de hoje. Doutor, de uma forma muito didática, falamos bastante em descaminho, mas eu peço que o senhor explique o que é este crime. O descaminho, a diferença, o contrabando são aquelas mercadorias que são proibidas em território nacional. Então, por exemplo, drogas, ela é considerada um contrabando. Já o descaminho, ele também está no artigo 334 do Código Penal, e são mercadorias que são permitidas em território nacional, por exemplo, os celulares, smartphones, só que elas entram no território nacional sem recolher a devida tributação ou alguma licença, enfim. Doutor, muito obrigado, agradeço a atenção, os esclarecimentos do senhor. Agora eu peço uma licencinha, só para nós mostrarmos aqui a aeronave utilizada, porque além de tudo que nós citamos, Henrique Zanotto, 3 milhões em celulares, um carro, 2 pessoas presas, mais ou menos 10 mil reais em espécie. Esta aeronave ela foi apreendida e agora fica à disposição do governo brasileiro. É isso mesmo, delegado? Correto. As 2 pessoas que estavam envolvidas, o piloto e o motorista que estavam aguardando, eles vão ser levados para a delegacia da Polícia Federal em Florianópolis. E a aeronave, o veículo e a carga, eles vão ser levados para o depósito da Receita Federal e vai ser dado o perdimento dessa mercadoria. Muito obrigado. Então, um prejuízo grande para esse grupo que, segundo a própria Receita Federal, não era a primeira vez que atuava em solo brasileiro, trazendo mercadorias de fora sem pagar os devidos impostos. Zanotto. Muito obrigado, Kaique, pelas suas informações. Direto do local, nossa reportagem do SCC, falando então dessa apreensão milionária e dessa aeronave, como muito bem explicou o Kaique, também apreendida agora. Vamos ver se vai funcionar, assim como semelhante ao narcotráfico, né? Que utiliza os aviões também para transportar as suas mercadorias ilícitas. Agora, essa carga de celulares. Eu falava para ver se essa aeronave também vai ser utilizada no futuro, né? Depois de todo o trâmite na Justiça, para as forças de segurança, assim como nós já vimos, né, Maria Esther, em outras ocasiões, e carros importados que são apreendidos e ficam depois com a segurança pública. Trocando de assunto, Maria Esther, imagina o seguinte, você vai lá fazer uma academia e, de repente, quando chega, portas fechadas. E aí é aquela coisa que o povo fala, dessa vez não precisa nem de desculpa para não ir treinar, né? Não deu. Mas gente, uma polêmica que está repercutindo aqui na Grande Florianópolis. Uma academia de Biguaçu fechou as portas no final de semana e aí dezenas de alunos chegaram para treinar e só descobriram na hora que deram a cara na porta mesmo. Parece um absurdo, né? Porque agora eles buscam informações e como fica, né? Porque eles tinham um plano ali, alguns alunos, anual. O negócio já estava pago e essa surpresa desagradável agora. Pois é, o Jean Ferreira ele foi conversar com esse pessoal bem em frente à academia, olha só. Imagina só, você acorda, bota a roupa para ir treinar, se prepara, passa aquele desodorante, aquele perfume e quando sai de casa e chega na academia, essa é a cena que você encontra. Tá de cara na porta,
nenhum aviso, nenhum recado e a porta com o cadeado batido. Essa é a situação de vários alunos de uma academia conhecida aqui em Biguaçu. Esse pessoal que está aqui que vocês vão ver agora. São mais de 100 pessoas que foram lesadas pelo fechamento de uma academia sem nenhum tipo de aviso prévio. E quando chegaram aqui, ou quando descobriram pelas redes sociais, descobriram que tinham pago a mensalidade ou até a anuidade da academia e não tinham mais o serviço aqui na academia. Pessoal, vou falar primeiro com a Rosana aqui, gente. Ela que começou a divulgar nas redes sociais, ela é conhecida aqui no bairro. Qual que é o sentimento de encontrar a academia assim, sem ter tido um comunicado, um aviso antes? Horrível. Eu fiquei com a minha mãe uma semana no hospital, paguei a academia adiantado, né, que vencia dia 10, paguei no dia 6, e cheguei no sábado, a academia, o pessoal com um caminhão carregando tudo. Então é um sentimento ruim, é um sentimento por mim, pelas pessoas lesadas, gente que pagou um ano, né, e ninguém, ela simplesmente não avisou nada. Então é um sentimento bem ruim, tá? Bem ruim mesmo. Então eu espero que justiça, eu sei que não vai ter, porque ela não vai devolver o dinheiro da gente, mas pelo menos que ela fique conhecida como deu golpe aqui nas pessoas, né, e que não volte a fazer com outras pessoas o que fez com a gente. Depois desse susto que vocês tomaram aqui, dessa surpresa ruim, tentaram contato com ela? Teve alguma resposta dela? Não, todo mundo tentou contato, ela bloqueou a maioria das pessoas, né? E não teve resposta nenhuma. Ela bloqueou as pessoas no Instagram, eu não, porque eu não estava no Instagram dela, né? Mas o pessoal do grupo falou que ela bloqueou as pessoas, bloqueou no WhatsApp e não tem mais conversa. A gente vai falar agora com o senhor que pagou uma anuidade, né? Tinha ainda muito tempo ali de mensalidade paga já pela frente pelo serviço aqui da academia e não tem mais esse serviço aqui e também foi pego de surpresa. Quanto tempo o senhor tinha ainda para aqui ser atendido na academia? Eu tinha até setembro do ano que vem, que estava pago, que eu fiz um plano de um ano. Aí o meu ano já venceu, mas a minha neta fez um plano e não veio, daí transferiu para mim, então a gente tinha até setembro para fazer a academia e infelizmente não tem mais. O sentimento de todos é o mesmo. Vim sábado de manhã treinar, aí eu cheguei aqui, o caminhão estava carregando. Aí eu fiquei bem indignada, porque na sexta eu estava aqui, eu vi gente pagando também, fazendo o pagamento, né? Porque ela sempre tratou a gente bem. Aí quando aconteceu isso, para nós foi uma surpresa, que eu estou com o pagamento até março do ano que vem. Então... Quem fez o pagamento anual com um cartão de crédito tenta agora diminuir o prejuízo. Tem ainda uns 600 e poucos reais de pago para ela, né? Porque a gente fez o plano anual, porque daí ficava bem mais em conta. Eu tentei ver no banco, mas assim, pediram para fazer uma carta manual e pediram um monte de coisa lá e vai para observação, né? Para eles ver. Aí é tudo muito incerto. E não foi só os alunos que foram pegos de surpresa. Nenhum funcionário foi avisado que ia ser fechada a academia. A gente não estava sabendo, foi pego de surpresa. O pessoal me para na rua, né, pedindo o que aconteceu, aonde eu vou, porque eles sabiam que eu trabalhava aqui, né, são bastante alunos. Aí eles pedem assim, mas vocês sabiam, né? A gente não sabia que ia fechar a academia. Trabalhei com praticamente um ano. Na quarta-feira ela me dispensou, pagou a minha semana, foi certinha comigo, né? Não posso dizer que não foi, ela foi certinha comigo. E só que ela não comunicou a ninguém que ia fechar a academia. Inclusive, os equipamentos da academia já foram anunciados em um site de vendas pela internet. Os alunos tentaram uma resposta por mensagem e ligaram diversas vezes no número da academia, mas não tiveram retorno. Nós tentamos contato com a proprietária por telefone, mas sem sucesso. O Procon de Biguaçu já recebeu as denúncias dos alunos lesados. A gente orientou essas pessoas a informar, né, os outros consumidores que também foram prejudicados a nos procurar, reunir provas, comprovantes de pagamento, esses tipos de coisas que comprove que eles já tinham pago. A academia tem o dever de restituir os valores já pagos
para esses consumidores, né? Então a gente precisa de provas concretas para conseguir abrir o processo administrativo e tomar as medidas cabíveis. Se eles não devolverem, né, os valores, fazer a restituição dos valores, o PROCON ele pode multar o CNPJ que fez esse calote com os consumidores. Além disso, o órgão vai encaminhar o caso para o Ministério Público e PROCON estadual. A gente tinha esperança que ela dizia que talvez um dia, ela mandou um aviso para uma das alunas, que talvez um dia ia pagar de volta, né? Voltar com a informação ao vivo porque a Maria Esther está na ansiedade. Ela pediu ao Paulo César hoje no começo do nosso SC Meio-Dia que ele mostrasse os pratos típicos, as opções de gastronomia, porque na quinta-feira, Paulo César, essa menina vai estar aí contigo. E já escolhesse qual vai comer ou não? Eu quero qualquer coisa menos home office. O que você colocar e para eu provar, tá liberado, viu, PC? Qualquer coisa. Você sabe que a vida é feita de escolhas, né, Maria Esther? E sempre a gente sempre tem que estar preparado para eventuais surpresas também, hein, Maria Esther? Vamos falar da iguaria que está fazendo muito sucesso por aqui, pessoal. Estou liberado? Pode ser? Posso tocar? Podemos... O ponto eletrônico está correndo, né? Pode ser? Bora, então vem comigo, porque olha só, vamos mostrar primeiro a situação de momento aqui, Felipe Andrade. Dá uma olhada como já melhorou o público, é uma segunda-feira, né? Mas olha quanta gente já se faz presente aqui na praça de alimentação, pessoal, se divertindo, tomando chopinho, se alimentando. Vamos falar então do grande destaque. É uma iguaria alemã considerada patrimônio cultural, muito famosa por aqui. Estou falando da linguiça Blumenau, que nesse ano ganhou inclusive um ponto de venda especial, só com produtos a partir da linguiça Blumenau. E o Felipe Andrade já mostra aqui na tela do SCC Meio-Dia que essas bolinhas aqui, ó, estão fazendo muito sucesso. Mais de 200 mil unidades dessas bolinhas aqui de linguiça já foram vendidas. É a pipoca de linguiça Blumenau, já já a gente vai mostrar. E o chefe responsável pela criação preparou um banquete que a gente mostra agora aqui na tela do SCC Meio-Dia, porque é a versatilidade da linguiça Blumenau em destaque agora, porque tem o pirulito de linguiça, na sequência ao lado do pirulito tem o Leberkäse, já já o chefe explica, tem o Käsebrot, o Käsebrot a partir da massa de pão de queijo, tem o bolinho com massa de linguiça, tem o tradicional risoto de linguiça e as famosas pipoquinhas de linguiça. Chefe Richard Richelli, italiano tutti buona gente, conta pra gente. A ideia é tua da pipoquinha que está fazendo muito sucesso por aqui. E aí, abençoado, bom dia. Que legal. A ideia surgiu numa reunião, a gente falando, e se a gente fizesse, com a equipe de marketing, né? Se a gente fizesse uma pipoca, aí veio na mente, vamos transformar isso em realidade e sucesso de venda aí. Sucesso de venda porque são mais de 200 mil bolinhas já vendidas. Isso. 8 mil porções vendidas? 8.500 porções e cerca de 250 mil bolinhas vendidas já até agora. O marketing acertou tanto. Uma reunião produtiva. Maravilha. Tá. Conta só aqui pra nós, pra audiência do SCC Meio-Dia, mano. Abre essa pra nós, como é que faz? O teste eu fiz na manga de confeiteiro com a massa da linguiça Blumenau. Como é que é? Explica pra mim. Manga de confeiteiro e com a massa de linguiça Blumenau. E depois a gente teve que levar pra escala industrial porque já foi 1,5 toneladas. Então... Mas dá pra fazer em casa? Dá. E a gente vai ter esse produto depois pra vender no mercado, em qualquer lugar. Legal. E explica pra nós, e o pão de queijo ali? Isso é a intenção quando a gente criou o cardápio é mostrar a versatilidade da linguiça Blumenau. Então a gente fez um sanduíche com pão de queijo, um queijo Krauter de Pomerode ali, o Krauter Case. Que é aquele creme de parmesão, né? Creme de parmesão. Um espetáculo. E a linguiça Blumenau como coadjuvante ali. E tem o risoto e tem o bolinho também com massa de linguiça. Bolinha com massa de linguiça também, é o segundo top vendido. E tem o Leberkäse, que é uma massa de bolo de linguiça Blumenau que a gente fez assada
e transformou ela num hambúrguer e ficou espetacular também. Ficou espetacular. Maravilha. Além da pipoca, depois da pipoca, o que tá vendendo mais aí, fazendo sucesso? Bolinho de linguiça e o pão de queijo recheado, tá entre os tops de venda aí. Legal, mas tá bom mesmo? Porque eu só acredito se eu puder experimentar, se tá bom. Pode provar e confirma mesmo. Ah, eu vou ter que fazer esse sacrifício então, viu, Maria Esther? Eu vou ter que experimentar. Maria Esther, Maria Esther, será que eu experimento primeiro o queijo broto, que é o pão de queijo com linguiça e creme parmesão, Maria Esther? Ou será que vamos num risoto? Aí, Zanotto, risotinho de linguiça Blumenau, hein, Zanotto? Não. Olha só. Eu iria no risoto, mas a Maria já viu outra coisa ali. Eu acho que eu iria nos dois. Por que não? Uma mordida no pão de queijo, uma colherada ali do risoto. Ô, Maria Esther, lembra do Kiko, do personagem do Chaves? Sim. Olha, Chavinho, tenho, mas não te dou. Seja feliz, PC. Tenho, mas não te dou. Ah, você vai ver só, quinta-feira eu tô chegando aí, eu já vou direto nessa barraquinha da linguiça aí. Você acha que tá bonito demais, né, gente? Aquela pipoquinha de linguiça parece uma linguiça milanesa, né? A gente tava tentando descobrir por que ela é diferente, ó. Parece uma linguicinha picadinha Essa eu experimentei, milanesa. a pipoquinha é boa, tá Você aprovada. provou? É boa. Parece uma linguiça como se fosse frita com farinha de rosca, com ovo, não sei se esses são os ingredientes, mas a sensação que dá do gosto é isso, muito Nossa, boa que essa daí. delícia, Sensação do outubro. Estou curioso, Marista, para saber aquela contabilidade final. Quantos quilos de linguiça, quantas batatas recheadas, quantos pirulitos, a gente vai saber na outra semana. Quer dar um palpite aí? Quanto é que você acha? Eu acho que Quantos esse ano a quilos de batata, linguiça? que sempre foi a liderança, perdeu o espaço, hein? A batata recheada. Tô achando, vamos esperar para ver. Se não me engano, o PC já trouxe a informação que até semana passada, sexta-feira, quando ele entrou, já tinha sido umas 3 toneladas. De pirulito. De pirulito. De pirulito, foi, isso né? mesmo. Um negócio assim, de pirulito de linguiça. Sem contar nesse fim de semana Ou de pipoca. que nós tivemos. Não, era o pirulito também. Era o pirulito de pipoca era. Estavam falando por unidades, né? Por peso, pela caixinha. E agora o pirulito eram quase mais de 2 toneladas só no fim de semana passado, no primeiro, porque esse sábado foi o maior público, então nem tem essa contabilidade ainda. Veremos, gente. Quantos quilos de comida serão vendidos no Oktoberfest. Que delícia, PC! Vai lá, aproveita. Bom almoço pra você com essas delícias direto da Oktoberfest de Blumenau. Vai chegando essa hora, o pessoal já vai com a família toda, né? Com a criançada. Todo dia Oktober não tem dia, né? Segunda-feira, olha como é que tá. Segunda-feira é lotada a Vila Germânica novamente recebendo o público. Valeu, PC! Maria, deixa eu aproveitar aqui para abrir espaço para uma telespectadora do nosso SCC Meio-Dia, que ela está desde a terça-feira passada procurando a Bela. Sabe quem é a Bela? Quem é a Bela? A gente vai mostrar a foto agora. É um papagaio do Congo. A Eliane, ela mora lá na região do norte da ilha e falou que nesse fim de semana alguns moradores relataram que teriam visto essa ave passando ali pela região da SC 403, bairro dos Ingleses. Então, portanto, se você ver esse papagaio nessa coloração diferente, né, Maria? É todo cinza. Tem o contato da Eliane ali embaixo, o 984 55 30 60. 984 55 30 60 é uma ave rara de estimação, a Bela, que está desaparecida, essa danadinha. Querida, vamos ajudar a encontrá-la, né? Muito bem. Zanotto, vamos ficando por aqui? Quer dizer, eu continuo na Tarde é Nossa, né? Beijo pra ti, até amanhã às 11. Obrigado pela sua companhia. Valeu, gente. Vem com a gente, porque a Tarde é Nossa vai começar. Eu já vi que Dona Maricotinha e Laércio já estão aqui, ó. Você já consegue ouvir, né? Quando eles chegam aqui, fica... Só aqui no fundo. Vamos pra lá.